celebre a cultura africana no Festima em Burkina Faso. Este vibrante festival acontece na cidade de Datagu, onde as pessoas se reúnem para honrar as tradicionais máscaras africanas. O Festima não é apenas um festival, é uma celebração viva que mostra a rica diversidade das culturas da África Ocidental. Os participantes dançam alegremente ao som dos tambores, criando uma atmosfera elétrica, cheia de energia e entusiasmo. As máscaras usadas durante o festival não são apenas criações artísticas. Elas representam os espíritos e as tradições sagradas da comunidade, tornando cada uma delas uma parte importante do seu legado. Ao participar dos rituais, os visitantes sentem um senso de pertencimento e unidade que define este evento incrível. O Festima é um espetáculo que lembra a importância de preservar a identidade cultural e transmitir essas tradições para as futuras gerações. O festival atrai multidões de moradores e visitantes de longe, mostrando o poder da arte em conectar pessoas de diferentes origens. Se você é um amante da cultura ou apenas curioso, o Festima oferece uma visão única do coração do patrimônio africano. Quem não gostaria de fazer parte de uma celebração tão vibrante? Você já se perguntou por que temos uma semana de 7 dias? A semana de 7 dias vem da antiga Babilônia, e é incrível como essa simples divisão do tempo impactou nossas vidas. Os babilônios, que viveram há cerca de 4.000 anos, usavam um sistema único que ligava seu calendário às fases da lua. O ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias, os levou a criar uma semana de 7 dias, já que 4 semanas se encaixam bem no mês lunar. Cada dia era dedicado a um dos corpos celestes, o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis. Essa prática se espalhou por várias culturas, influenciando os judeus e mais tarde os cristãos, solidificando o ciclo de 7 dias nas práticas religiosas e sociais. Hoje continuamos essa antiga tradição, mas por que a seguimos? Talvez o ritmo da semana nos ajude a organizar nossas atividades, oferecendo uma estrutura previsível em meio ao caos. A semana de 7 dias não é apenas números, é um fio que nos conecta à nossa história. Adivinhe o que realmente move nossos antigos átomos humanos? É surpreendente perceber que os átomos que formam nossos corpos têm mais de 13,7 bilhões de anos. Essa idade incrível significa que os elementos fundamentais da nossa existência se formaram durante o Big Bang, um evento que ocorreu logo após o início do universo. Quando olhamos para as estrelas brilhando no céu noturno, estamos vendo os vestígios daqueles primeiros momentos que moldaram o universo. Hidrogênio e hélio que surgiram do Big Bang preencheram o cosmos, e ao longo de bilhões de anos, esses elementos se uniram e se transformaram em processos infinitos, levando à formação de estrelas, planetas e, finalmente, da vida. Portanto, quando você pensa sobre sua própria existência, lembre-se de que você está conectado a uma grandiosa história cósmica. Esses átomos viajaram através do tempo e do espaço, fazendo parte de majestosas estrelas e nebulosas, antes de se tornarem parte de você. Não é inspirador pensar que cada respiração sua o liga à mais profunda história do universo? Você sabia que os nomes dos rinocerontes brancos e negros não refletem suas cores? É verdade. Os rinocerontes brancos têm lábios largos e quadrados, perfeitos para comer grama, o que os ajuda a sobreviver nas savanas abertas. Já os rinocerontes negros têm lábios afiados e flexíveis, ideais para arrancar folhas e galhos de arbustos e árvores. Essa diferença incrível na forma de suas bocas mostra como eles se adaptaram à alimentação, destacando como cada espécie evoluiu para sobreviver em seu ambiente único. Pastando e beliscando a grama, essas criaturas magníficas desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, moldando a paisagem e ajudando a manter o equilíbrio de seus habitats. Não é incrível como algo tão simples quanto os lábios de um rinoceronte pode nos contar tanto sobre seu modo de vida e estratégias de sobrevivência na natureza? Você sabe o que realmente faz maçãs podres estragarem? A verdade é que uma maçã ruim pode estragar toda a cesta. Isso acontece por causa do gás etileno, que é liberado por frutas maduras ou em decomposição. Quando uma maçã começa a apodrecer, ela libera etileno que serve de sinal para as maçãs vizinhas. Esse gás acelera o amadurecimento das maçãs ao redor, fazendo com que elas fiquem maduras mais rápido do que deveriam e, no final, estraguem. É um mecanismo traiçoeiro e irritante da natureza. O etileno não se limita apenas às maçãs. Outras frutas, como bananas e abacates, também o produzem.
Portanto, se você quer que suas maçãs frescas durem mais, é melhor separar aquelas que mostram sinais de apodrecimento. Lembre-se, um pouco de conhecimento pode ajudar a evitar o desperdício de alimentos e manter suas frutas frescas. A onda de maré é um fenômeno natural incrível, onde uma maré forte empurra a água rio acima, superando a correnteza. Esse espetáculo fascinante geralmente acontece em rios rasos com bocas estreitas, onde a diferença acentuada entre a maré alta e a maré baixa cria condições ideais. Imagine que você está na beira do rio e de repente vê um poderoso fluxo de água indo contra a corrente. Essa cena impressionante ocorre quando a maré que entra é tão forte que vence a correnteza do rio, formando uma onda que se move rio acima. Algumas das ondas de maré mais famosas podem ser vistas, por exemplo, na Baía de Fundy, no Canadá, onde a diferença de altura chega a 16 metros. Os moradores costumam se reunir para assistir a esses eventos espetaculares, que podem ser tanto emocionantes quanto belos. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio, fique atento aos sinais de uma onda de maré, pois a natureza sabe como nos surpreender com sua força e beleza. Acredite ou não, o chocolate nasceu em Hershey. Em 1894, Milton Hershey fez um movimento ousado que transformou para sempre o mundo dos doces ao lançar sua empresa de chocolate. Não se tratava apenas de fazer doces. Hershey sonhava com uma vida melhor para seus trabalhadores e deu um passo além em 1907 ao fundar a cidade de Hershey como uma comunidade modelo. Imagine uma cidade pitoresca, com ruas encantadoras sombreadas por árvores e o ar impregnado com o delicioso aroma de chocolate. Como um centro de produção de chocolate, Hershey logo se tornou famosa por suas iguarias irresistíveis, atraindo incontáveis visitantes ansiosos para se deliciar. Hoje, famílias visitam o Hershey Park, onde emocionantes brinquedos e atrações temáticas de chocolate criam memórias inesquecíveis. Além das atrações, o legado de Milton está entrelaçado na essência da cidade, refletindo seu compromisso em garantir que seus trabalhadores prosperassem junto com suas criações doces. O espírito de comunidade floresce aqui, lembrando a todos nós que, às vezes, a felicidade pode ser encontrada no rico e aveludado sabor do chocolate. Quão doce é isso! É verdade que os animais têm suas próprias histórias. No livro Hatch, os leitores são levados a um mundo fascinante, onde os protagonistas são animais, oferecendo uma nova perspectiva sobre a vida como a conhecemos. Esta narrativa única nos convida a observar a existência humana pelos olhos desses seres, despertando nossa imaginação e questionando nossa compreensão sobre relacionamentos e sociedade. A história explora a ideia de que os humanos podem coexistir com esses animais, oferecendo lições que podemos aprender com suas interações. Além disso, a narrativa sugere a possibilidade de uma vida mais longa neste mundo centrado nos animais, fazendo-nos refletir sobre o que significa realmente viver e prosperar. Ao nos aprofundarmos nas experiências desses personagens antropomórficos, começamos a refletir sobre nossas vidas, as escolhas que fazemos e como nossa conexão com a natureza pode moldar nosso caminho através da existência. Prepare-se para se surpreender com o caminho da fé. A ponte de Açu-Chang, na China, se estende por impressionantes 1.390 metros e tem um fundo de vidro transparente, proporcionando aos visitantes uma sensação emocionante de estar caminhando no ar. Esta incrível ponte é não apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma porta para vistas inesquecíveis. De sua altura você pode admirar a magnífica Porta do Céu, um arco natural que parece parte de um filme fantástico. Imagine-se na beira da ponte, olhando para baixo através do vidro para a paisagem deslumbrante abaixo de seus pés. Cada passo é como um salto nas nuvens. A ponte se tornou um destino popular para turistas e aventureiros que buscam experimentar essa estrutura única. Seja para tirar fotos emocionantes ou simplesmente apreciar as maravilhas da natureza ao redor, a ponte de Açu-Chang promete experiências inesquecíveis. Você é corajoso o suficiente para atravessá-la e desfrutar das vistas deslumbrantes. Antes de se tornar um ícone revolucionário em Cuba, Ernesto Che Guevara era apenas um brilhante estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires. Nascido na Argentina, Che tinha uma grande paixão pela medicina e sonhava em ajudar os menos favorecidos. Enquanto cursava a faculdade, ele não se dedicou apenas aos estudos. Começou também a desenvolver uma profunda consciência social.
Um momento decisivo ocorreu durante suas viagens pela América do Sul de moto, onde ele testemunhou as duras realidades da pobreza e da desigualdade. Essas experiências o impactaram profundamente, despertando um forte desejo de combater a injustiça social. Essa jornada transformadora não apenas moldou suas crenças radicais, mas também o posicionou como um jogador crucial na Revolução Cubana, ao lado de Fidel Castro. É fascinante explorar como a mesma pessoa que mais tarde defendeu os direitos dos oprimidos, uma vez se dedicou a livros de medicina e imaginou uma carreira na área da saúde. A evolução de Che, de um estudante apaixonado a um líder revolucionário, ilustra poderosamente como nossas experiências podem remodelar profundamente nossas identidades e objetivos. Você já ouviu falar do carro mais vendido do mundo? O Toyota Corolla orgulha-se do título de carro mais vendido da história, com mais de 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Este sedã compacto estreou nas estradas em 1966 e conquistou os motoristas com sua confiabilidade, economia e preço acessível. Diferente de muitos carros que aparecem e desaparecem, o Corolla se tornou parte essencial da vida de famílias e trabalhadores. Sua popularidade atravessa gerações e continentes, mostrando como atende bem às necessidades de diferentes motoristas. Seja no trânsito das cidades ou nas rodovias, este carro foi feito para uma condução confortável e agradável. Com atualizações ao longo dos anos, incluindo melhorias na segurança e tecnologias modernas, o Corolla se adaptou aos tempos, mantendo-se fiel às suas raízes. O compromisso com a qualidade e a inovação fez deste carro um favorito em concessionárias e estacionamentos. Mas o que, na sua opinião, torna o Corolla tão especial que ele vende mais do que todos os outros? Por que as estrelas do rock vivem, em média, menos? Pesquisas mostram que elas vivem 25 anos a menos que as pessoas comuns. Essa estatística impressionante destaca os perigos do estilo de vida rock and roll. O glamour e a fama, muitas vezes, vêm acompanhados de comportamentos extremos, como festas até tarde, uso de drogas e altos níveis de estresse. Esses fatores podem afetar seriamente a saúde física e mental. Muitas estrelas do rock enfrentam problemas como dependência, doenças cardíacas e transtornos mentais, que podem encurtar suas vidas. Histórias trágicas de ícones como Jimi Hendrix e Amy Winehouse mostram como suas carreiras foram interrompidas por um estilo de vida que os tornou famosos. Além disso, as exigências das turnês podem causar fadiga crônica e estresse, prejudicando a saúde a longo prazo. Portanto, mesmo que a música seja inesquecível, é importante considerar as consequências ocultas de viver em evidência. O que podemos aprender com suas experiências sobre um estilo de vida mais saudável? Você já viu uma geleira em ação? As geleiras são como tratores lentos da natureza, que mudam o cenário ao mover enormes pedras enquanto se deslocam. Essas gigantescas massas de gelo podem ter várias milhas de espessura e, ao se moverem, esculpem vales e formam montanhas. Imagine um enorme bloco de gelo pressionando o solo, arrastando e polindo superfícies rochosas. Esse processo lento, mas constante, acontece ao longo de milhares de anos, transformando regiões áridas em paisagens deslumbrantes, como fiordes e vales em forma de U. Quando as geleiras avançam, elas coletam sedimentos e grandes pedras do ambiente, transportando-os por longas distâncias, até finalmente deixá-los para trás quando derretem. Esse fenômeno ilustra o poderoso impacto geológico das geleiras, mostrando como as características do nosso planeta estão sempre mudando. Compreender as geleiras ajuda os cientistas a entenderem as mudanças climáticas, pois a velocidade do seu derretimento pode indicar o aumento das temperaturas globais. Na próxima vez que você admirar uma cadeia de montanhas ou um vale profundo, pense nas gigantescas geleiras que moldaram essa paisagem ao longo de milênios. Imagine um robô abastecendo seu carro. Este robô inovador a gás muda a forma como abastecemos veículos. Com essa nova tecnologia, os motoristas podem ficar confortáveis dentro de seus carros, enquanto o robô faz todo o trabalho. Imagine, não é mais necessário enfrentar a chuva ou o frio em um posto de gasolina. Você só precisa abrir a tampa do tanque e a mangueira do robô se conecta automaticamente ao seu carro. Este aparelho amigável, projetado para a eficiência, verifica o nível de combustível e enche seu tanque sem que você precise fazer nada. É como ter um assistente pessoal para o seu carro.
Isso não só é prático, mas também aumenta a segurança, reduzindo a necessidade de as pessoas se movimentarem em postos de gasolina lotados. À medida que a tecnologia avança, inovações como essa mostram como os robôs podem melhorar nosso dia a dia. Veremos mais robôs realizando tarefas rotineiras no futuro. Com o avanço da automação, as possibilidades são infinitas. Acredite ou não, cavalos marinhos se seguram pelas mãos enquanto nadam. Essas criaturas incríveis são conhecidas por seus laços monogâmicos fortes com seus parceiros. Diferente de muitos outros peixes, os cavalos marinhos são únicos em seus relacionamentos, frequentemente nadando juntos em uma encantadora demonstração de afeto. Quando a água fica agitada, eles se seguram pelas caudas, criando um espetáculo maravilhoso ao enfrentarem as ondas. Esse comportamento não só os ajuda a permanecer juntos, mas também fortalece seu vínculo, evitando separações. Os machos vão além em sua devoção, carregando ativamente os ovos em uma bolsa especial, onde recebem nutrientes e proteção até a eclosão. Todas as manhãs, esses casais dedicados se cumprimentam com uma dança sincronizada, participando de um ritual de cortejo complexo que demonstra sua conexão. A lealdade deles no mundo aquático se destaca e reflete a importância da fidelidade e do trabalho em equipe, até mesmo na natureza. Imagine como esse comportamento tocante os ajuda a sobreviver na vida selvagem. É verdade que os gregos votavam com fragmentos de cerâmica. Na antiga Atenas, os cidadãos criaram uma maneira inovadora de combater a corrupção. Eles votavam para expulsar políticos ruins. Em vez de cédulas de papel, usavam pedaços de vasos de cerâmica, conhecidos como ostracos. Quando queriam remover um funcionário indesejado, escreviam seu nome nesses fragmentos. Se o político recebesse votos suficientes, pelo menos 6.000, ele era banido da cidade por 10 anos. Esse processo, chamado de ostracismo, era uma ferramenta poderosa para os cidadãos protegerem sua democracia da corrupção. Usando a cerâmica, os atenienses tinham uma forma prática de votar e faziam isso publicamente. Todos podiam ver quem votava em quem, o que promovia um senso de envolvimento na comunidade. Essa prática fascinante destaca como os antigos gregos valorizavam seu sistema político e permitiam que cidadãos comuns agissem contra a injustiça. Você consegue imaginar um sistema assim hoje? Você sabe o que realmente tornou os carrinhos de compras populares? Tudo começou com um inventor notável chamado Sylvan Goldman, que enfrentou um grande desafio ao apresentar o carrinho de compras. Na década de 1930, muitos consumidores eram céticos em relação a esses carrinhos com rodas nos supermercados. Eles preferiam os métodos tradicionais, frequentemente lutando com sacolas pesadas. Percebendo que era necessário mudar a opinião pública, Goldman tomou uma atitude ousada. Contratou modelos para mostrar como era fácil e prático usar os carrinhos. Essas demonstrações chamaram a atenção dos transeuntes e mostraram como era conveniente se locomover pelos corredores. Logo, os carrinhos se tornaram parte essencial dos supermercados. A abordagem inovadora de Goldman não apenas transformou o processo de compras, mas também tornou as visitas ao supermercado mais agradáveis para todos. Quem diria que uma simples demonstração poderia levar a uma invenção tão revolucionária? E se eu disser que aviões podem custar menos do que uma Ferrari? Acredite ou não, mas um Boeing 737, totalmente reformado, pode ser comprado por menos do que você gastaria em um carro esportivo de luxo, enquanto uma nova Ferrari pode facilmente custar mais de $200 mil. Um 737 reformado pode ser adquirido por cerca de $150 mil, dependendo da idade e do estado. Esses aviões podem ter comodidades modernas e um interior atualizado, proporcionando uma sensação de luxo nas alturas. No entanto, ter um avião não é apenas uma questão de preço. Encontrar um lugar adequado para estacionar seu avião pode ser bastante desafiador. Os aeroportos cobram pelo espaço no hangar e nem todo lugar oferece fácil acesso. Além disso, a manutenção do avião também pode ser cara. Mesmo assim, para os amantes da aviação ou empresários que desejam voar, o Boeing 737 pode ser um ótimo negócio. Não é uma ideia empolgante? Acredite ou não, mas a polícia de Sandwich tem um lema divertido. Na encantadora cidade de Sandwich, Massachusetts, a cultura local tem um toque leve e divertido. Os carros da polícia exibem orgulhosamente o lema Polícia de Sandwich. Essa abordagem brincalhona não só faz os moradores e turistas sorrirem, mas também reflete o caráter único da cidade.
Fundada em 1637, Sandwich é a cidade mais antiga da Cape Cod, rica em história e charme. Suas ruas pitorescas e belas praias atraem turistas que frequentemente param para tirar fotos dos carros da polícia e rir do nome engraçado. Essa abordagem humorística ajuda a fortalecer o senso de comunidade e faz de Sandwich um lugar onde tradições se misturam com o espírito brincalhão. O lema da cidade nos lembra que o humor pode iluminar até as profissões mais sérias. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Sandwich, Massachusetts, lembre-se de que não é apenas o sanduíche que é especial, mas também a polícia amigável que protege a cidade com um sorriso. Acredite ou não, a gravidade se move tão rápido quanto a luz. Esse fato incrível significa que, se o Sol colapsasse de repente, não notaríamos nada de estranho por 8 minutos. Por quê? A luz e os sinais gravitacionais levam o mesmo tempo para chegar do Sol à Terra, cerca de 93 milhões de milhas. Portanto, quando você olha para o Sol, na verdade, está vendo como ele era há 8 minutos. Se o colapso acontecesse, nosso planeta permaneceria tranquilamente alheio ao desastre iminente até que esses 8 minutos se passassem. Após esse atraso, sentiríamos as consequências da ausência do Sol, já que a gravidade não nos manteria mais em órbita. O céu escureceria, a temperatura cairia e os belos dias da Terra se tornariam sombrios. Esse conceito fascinante mostra o quão interconectadas estão todas as coisas em nosso universo, lembrando-nos de que espaço e tempo estão intimamente ligados. Você sabia que o jogo de damas é mais antigo que o xadrez? Este jogo clássico, muitas vezes chamado de damas, tem uma história fascinante que remonta a tempos antigos. Arqueólogos encontraram evidências de uma versão primitiva do jogo, datada de cerca de 3000 a.C. na Mesopotâmia, conhecida por suas conquistas culturais. Ao contrário do xadrez, que surgiu muito depois, as versões antigas de damas incluíam movimentos simples e estratégias fáceis de entender. É surpreendente que, enquanto o xadrez se desenvolveu em um jogo com táticas complexas e temas reais, as damas mantiveram sua acessibilidade e charme. Jogadores de todas as idades podem desfrutar desse jogo, o que o torna popular em lares e noites de jogos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você jogar algumas partidas, lembre-se de que está participando de uma tradição que tem milhares de anos. Que incrível que um jogo tão simples sobreviveu ao longo dos séculos. As pessoas com daltonismo agora veem melhor as cores? Graças a avanços incríveis na tecnologia, quem tem daltonismo consegue se orientar melhor em nosso mundo colorido. Óculos como o Zenchroma foram feitos para ajudar a distinguir as cores, permitindo que os usuários aproveitem uma paleta de tons mais rica. Imagine usar óculos que fazem você ver o mundo de uma nova maneira. Além disso, vários aplicativos móveis podem identificar cores em tempo real, apenas apontando o celular para um objeto. Essa inovação ajuda as pessoas com daltonismo a interagir melhor com o ambiente. Escolas e locais de trabalho também estão começando a oferecer apoio para quem tem daltonismo, destacando que essa condição é apenas uma das muitas facetas da diversidade humana. É importante entender que o daltonismo não afeta a inteligência ou a criatividade, é apenas uma forma diferente de perceber as cores. Como essas ferramentas mudarão vidas no futuro? Vamos descobrir a verdade sobre seus átomos. Pode te surpreender saber que 98% dos átomos que formam seu corpo são substituídos a cada ano. Isso mesmo. Nossos corpos estão em um estado notável de mudança, se renovando continuamente. Essa troca de átomos acontece em diferentes ritmos, dependendo do tipo de célula. Por exemplo, as células da pele se regeneram rapidamente, geralmente a cada poucas semanas, enquanto as células ósseas podem levar vários anos para se substituir completamente. Esse processo é vital para curar feridas, facilitar o crescimento e manter nossa saúde geral. Os átomos que constroem nossos corpos vêm dos alimentos que consumimos e do ar que respiramos. Cada vez que comemos ou respiramos, participamos da criação de novas células. Assim, embora nos sintamos a mesma pessoa ano após ano, os blocos de construção de nossos corpos estão em constante transformação. Em apenas um ano, a maioria dos átomos que antes formavam seu coração, cérebro e músculos terá mudado. É impressionante perceber que evoluímos não apenas em nossos pensamentos e sentimentos, mas também em nível atômico, tornando-nos seres dinâmicos. Que incrível é isso! Você sabia que o som não pode se propagar no espaço? Esse é um fato surpreendente que muitos não conhecem.
O som precisa de algo para se mover, como o ar ou água. No espaço aberto, o vácuo significa que quase toda a matéria está ausente, e as ondas sonoras não conseguem se mover, pois não há partículas. Por isso, os astronautas se comunicam por rádio. Suas vozes não podem ser transmitidas sem tecnologia. Imagine ouvir sua música favorita ou os sons da natureza em silêncio. Assim é o espaço. Mas não é apenas a ausência de som. O vácuo também afeta como sentimos outras coisas, como pressão e temperatura. Quando os astronautas saem para o espaço, eles usam trajes especiais para se proteger dessas condições extremas. Isso nos faz pensar sobre a importância da nossa atmosfera para a vida na Terra. Então, embora possa ser silencioso lá, as maravilhas do espaço não são de todo mudas. Você sabia que a receita secreta da Coca-Cola nunca foi patenteada? Há mais de 100 anos, essa bebida icônica mantém sua magia ao guardar a fórmula em segredo. Em vez de solicitar uma patente, a Coca-Cola confia no mistério para proteger seu sabor clássico. Isso significa que eles não revelam a composição exata dos ingredientes, o que ajuda a preservar o gosto único, reconhecido em todo o mundo. As pessoas frequentemente especulam sobre o que torna a Coca-Cola tão especial, e há rumores intrigantes na internet sobre ervas e especiarias. Essa estratégia não só desperta o interesse dos consumidores, mas também fortalece a imagem da marca, tornando-a um exemplo fascinante de marketing e desenvolvimento de produto. A escolha pela confidencialidade, em vez da patente, permitiu que a Coca-Cola tornasse sua receita parte de sua lendária reputação. O que você acha que essa mistério trouxe de impacto para o sucesso da marca? É verdade que uma pulseira pode ler a Bíblia? Com certeza! A pulseira da Bíblia oferece uma maneira única de interagir com as Escrituras em qualquer lugar. Ela tem um design moderno e vem com um dispositivo de áudio embutido, permitindo ouvir as leituras da Bíblia a qualquer momento. Com a conexão Bluetooth, é fácil conectar ao seu smartphone ou outros dispositivos, tornando-a muito prática. Imagine como é bom mergulhar em trechos inspiradores enquanto você caminha, dirige ou simplesmente relaxa em casa. O design discreto permite usá-la com confiança, sem chamar atenção para suas características tecnológicas. Essa combinação de moda e funcionalidade traz as antigas palavras da Bíblia para a vida moderna, tornando a conexão espiritual acessível a qualquer hora. Seja em movimento ou em momentos de tranquilidade, a pulseira da Bíblia serve como um lembrete pessoal de fé e inspiração. Quem diria que uma pulseira poderia transmitir mensagens tão poderosas? Você já se perguntou por que os preços no Monopoly não mudam? Os preços dos imóveis no jogo permanecem os mesmos desde seu lançamento em 1935. Isso significa que, apesar do aumento do custo de vida no mundo real, os jogadores ainda podem comprar a Broadway por $400, assim como na versão original. Essa escolha interessante reflete o design do jogo, mantendo-o simples e acessível ao longo das décadas. Essa estabilidade permite que jogadores de todas as idades, desde crianças até avós, desfrutem do jogo sem se preocupar com flutuações de preços. Curiosamente, embora os valores permaneçam fixos, o jogo passou por várias edições e versões temáticas, adaptando-se à cultura moderna. No entanto, os objetos clássicos permanecem intactos, tornando o Monopoly uma viagem nostálgica, a tempos mais simples e uma maneira divertida de ver como nosso mundo mudou ao longo dos anos. O que você acha que faz esses valores permanecerem os mesmos? Os fogos de artifício azuis são realmente tão difíceis de fazer? Criar fogos de artifício azuis brilhantes tem desafiado cientistas por séculos. O problema está na química complexa necessária para obter o tom perfeito de azul. A maioria dos fogos de artifício consegue facilmente tons vermelhos ou verdes, devido a compostos químicos conhecidos. No entanto, os azuis costumam ser mais apagados ou instáveis, deixando os pirotécnicos perplexos. Essa dificuldade se deve ao fato de que os produtos químicos necessários para criar um azul vibrante, como os compostos de cobre, queimam em altas temperaturas ou reagem de forma imprevisível. Mesmo com os avanços tecnológicos, os melhores fogos de artifício azuis ainda não conseguem se comparar à cor rica e profunda que todos esperamos durante as festas. Pesquisadores estão constantemente experimentando novas fórmulas e técnicas para encontrar aquele tom azul vibrante e elusivo. Então, da próxima vez que você vir fogos de artifício azuis iluminando o céu noturno, lembre-se de que conseguir essa cor não é uma tarefa fácil. A família Trapp é realmente a mais alta?
Essa incrível família detém o título de família mais alta do mundo, com uma altura média impressionante de 2 metros e 29 centímetros. O chefe da família, Scott, mede 2 metros e 3 centímetros, enquanto sua esposa, Christina, tem 1 metro e 91 centímetros. Seus filhos também contribuem para a altura extraordinária da família. Savannah tem 2 metros e 3 centímetros. Adam mede 2 metros e 21 centímetros. E Molly tem 1 metro e 98 centímetros. Imagine as dificuldades e alegrias que eles enfrentam no dia a dia, desde se abaixar para passar pelas portas, até encontrar roupas do tamanho certo. Famílias altas são raras, e os Trapp certamente chamam a atenção onde quer que vão. Eles não apenas redefinem os encontros familiares, mas também inspiram discussões sobre genética, nutrição e como a altura pode influenciar a percepção do mundo. A experiência única deles nos lembra que a família pode ter diferentes formas e tamanhos, muitas vezes acompanhada de histórias que são maiores que a vida. Já parou para pensar quanto dura um dia em Netuno? Um dia nesse planeta distante dura cerca de 16 horas, 6 minutos e 36 segundos. Isso pode surpreender, considerando quão longe Netuno está do Sol. Apesar de ser o planeta mais afastado do nosso sistema solar, Netuno gira surpreendentemente rápido em torno de seu eixo. Essa rotação rápida cria ventos e tempestades fortes, algumas das mais poderosas do sistema solar. Imagine como é viver um dia tempestuoso, onde o Sol se põe e nasce rapidamente, comparado ao que vivemos aqui na Terra. Com sua linda cor azul profunda, em grande parte devido ao metano na atmosfera, Netuno é um mundo fascinante, cheio de mistérios que ainda precisam ser revelados. Então, enquanto desfrutamos de nossos dias de 24 horas cheios de atividades, a rápida rotação de Netuno nos conta uma história diferente sobre como o tempo pode mudar no espaço. Você consegue imaginar isso? Um fato interessante sobre o Volkswagen Fusca. Adolf Hitler, o infame líder da Alemanha nazista, trabalhou com o engenheiro Ferdinand Porsche para criar este carro icônico. O objetivo deles era desenvolver um veículo acessível e prático para as famílias alemãs comuns, simbolizando a esperança de uma vida melhor em tempos econômicos difíceis. Apesar de suas origens sombrias ligadas a um regime opressor, o Volkswagen Fusca ganhou uma nova identidade e se tornou um símbolo amado de paz e liberdade nos anos 1960. Seu formato único e design vibrante refletiam o espírito da contracultura, tornando-o popular entre os jovens que buscavam mudanças. Com suas linhas arredondadas e cores vivas, o Fusca se transformou de uma ferramenta de propaganda em um símbolo de individualidade e autoexpressão. Hoje, ele representa não apenas um carro, mas um fenômeno cultural que vai além de seu propósito original. Ele nos lembra que até mesmo produtos com um passado sombrio podem se tornar símbolos de esperança e alegria. Não é incrível como a história molda e transforma nosso mundo? E se eu te contar sobre o único festival Monia na Tailândia? Todo ano na Tailândia acontece o festival Monia Prasmanan, que celebra o fim de um ano de tradições culturais. Este festival vibrante não é apenas uma festa, ele tem uma característica especial. Durante um ano inteiro, os participantes se abstêm de certos alimentos, acumulando expectativa e gratidão por um banquete delicioso que os aguarda no final. Quando o festival finalmente chega, os convidados desfrutam de uma variedade de pratos saborosos que destacam a riqueza da culinária tailandesa. O evento é repleto de decorações coloridas, música animada e danças alegres, celebrando a comunidade e as tradições. É uma festa para os sentidos, mostrando os sabores vibrantes que os participantes aguardavam ansiosamente. O Festival Monia ilustra perfeitamente como a comida pode ser um símbolo cultural e uma fonte de alegria. Portanto, quando a festa chega, não é apenas comida, é a culminação de uma experiência compartilhada, paciência e a alegria da união. Você já viveu um festival que transforma a comida em um evento alegre? Por que piscamos menos ao usar computadores? Estudos mostram que um usuário médio de computador pisca cerca de 7 vezes por minuto, enquanto a frequência normal de piscadas é de aproximadamente 20 vezes. Essa redução significativa pode causar olhos secos e desconforto, especialmente durante o uso prolongado da tela. Por que isso acontece? Quando estamos focados na tela, nossa atenção se estreita e frequentemente esquecemos de piscar. É quase como se nossos olhos grudassem na tela. Piscar é muito importante. Ajuda a umedecer os olhos e a limpar pequenas partículas.
Se você sente cansaço ou secura nos olhos após um dia no computador, você não está sozinho. Para lidar com isso, especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés, cerca de 6 metros, de distância por pelo menos 20 segundos. Esse simples hábito ajudará seus olhos a relaxar e lembrará você de piscar mais frequentemente. Então, da próxima vez que você estiver grudado na tela, não se esqueça de dar um descanso aos seus olhos. Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona o luxo e o desenvolvimento sustentável? Um príncipe em Abu Dhabi levou a ideia de carros ecológicos a um novo patamar ao encomendar um Mercedes-Benz personalizado. Não é apenas um carro, ele vem com um motor incrivelmente potente que acelera de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos. Imagine a sensação de velocidade, mas o que é ainda mais impressionante é que este carro de luxo funciona com biocombustível, provando que alto desempenho e cuidado com o meio ambiente podem andar juntos. Essa combinação incrível de tecnologia avançada e sustentabilidade mostra não só o gosto do príncipe pelo luxo, mas também seu compromisso com um planeta mais limpo. Enquanto fabricantes de automóveis ao redor do mundo continuam a inovar, este carro impressionante serve como um exemplo claro de como podemos desfrutar do luxo enquanto cuidamos do nosso meio ambiente. Você consegue se imaginar ao volante deste carro revolucionário? A verdade é que a arte fala muito. Bruno Catalano é um artista inovador, conhecido por suas esculturas impressionantes que desafiam nossa percepção da experiência humana. Suas obras incríveis retratam figuras fragmentadas que parecem flutuar no ar, criando um efeito surreal e reflexivo. Essas esculturas, exibidas na prestigiada Bienal de Veneza, simbolizam o profundo vazio que os migrantes sentem na busca por uma vida melhor. Cada peça reflete não apenas a jornada física, mas também o peso emocional de deixar para trás pessoas e lugares conhecidos. Através de sua habilidade com formas, Catalano nos convida a confrontar os sentimentos de perda e desorientação que muitos enfrentam no mundo moderno. Sua arte nos faz refletir sobre os destinos daqueles que buscam um novo começo, enquanto lidam com partes de si mesmos que precisam sacrificar. Como a arte de Catalano nos ajuda a entender as complexas experiências humanas? Descubra o rico legado dos nomes irlandeses. Você sabia que os prefixos O e Mac têm um papel importante na cultura irlandesa? Esses prefixos não são apenas sílabas, eles conectam as pessoas às suas famílias e clãs. Por exemplo, O'Sullivan significa descendente de Sullivan, enquanto McCarthy se traduz como filho de Carthy. Esse sistema de nomes não só homenageia os ancestrais, mas também fortalece o sentimento de pertencimento entre as pessoas de origem irlandesa. Imagine como os nomes podem contar histórias sobre sua história e raízes. Até hoje, muitas pessoas orgulhosamente carregam esses nomes, sentindo uma profunda conexão com o seu legado. Essa tradição destaca a importância da família e da comunidade na cultura irlandesa, lembrando-nos de como os nomes podem moldar nossa identidade. Quando as pessoas se deslocam pelo mundo, esses prefixos ajudam a manter suas conexões, servindo como uma ponte entre gerações. Portanto, da próxima vez que você ouvir um nome irlandês, lembre-se de que não é apenas um rótulo, é parte da história familiar de alguém e um lembrete de sua linhagem. E se eu disser que homens com bigode não podem se beijar? Em Nevada, existe uma lei que realmente proíbe homens com bigode de beijar mulheres. Essa regra estranha surgiu de normas sociais históricas e parece algo de um esquete de comédia. Imagine-se caminhando pelas ruas de Las Vegas e vendo homens com bigodes incríveis que não podem se beijar por causa dessa lei ridícula. Embora isso possa parecer uma história engraçada, leis assim, muitas vezes, refletem a época em que foram criadas. Muitas regras antigas ainda existem, mesmo que não sejam cumpridas. A lei de Nevada pode não afetar a vida cotidiana, mas levanta questões sobre como regras ultrapassadas podem permanecer em vigor, mesmo depois de perderem sua relevância. Em um mundo onde o amor e a afeição são celebrados, não está na hora de atualizar essas regras antiquadas? Um fato interessante sobre os recrutas. No exército dos Kashemakwa, existe um nível mínimo de inteligência para quem deseja servir, para que os recrutas possam realizar tarefas básicas, como dobrar roupas e montar rifles. Essa exigência pode surpreender muitos, já que cerca de 10% da população dos Karenai não atende a esse critério. Isso significa que um número significativo de pessoas terá dificuldades com tarefas simples necessárias para o treinamento militar.
O exército entende que certas habilidades são importantes para o sucesso no início do serviço, e além, por isso existe esse padrão. Para os recrutas, dominar essas habilidades é apenas o primeiro passo em um caminho muito mais longo. Isso destaca a importância das habilidades cognitivas junto com a preparação física, moldando como os candidatos se preparam para o futuro nas Forças Armadas. Então, o que você acha desse aspecto surpreendente do recrutamento militar? Você sabia que James Hoban projetou a Casa Branca? Este incrível monumento, residência dos presidentes dos Iqaluit, tem uma história rica que muitos desconhecem, e um imigrante irlandês teve um papel importante nisso. James Hoban chegou à América no final do século XVIII, trazendo uma sólida experiência em arquitetura. Quando o governo dos Iroquois procurou um arquiteto para criar a residência oficial, Hoban apresentou seu projeto, que combinava habilmente elementos neoclássicos com funcionalidade. Sua visão garantiu o contrato, e a construção da Casa Branca começou em 1792. Apesar das dificuldades, como a tensão política e recursos limitados, Hoban não desistiu, e a Casa Branca foi concluída em 1800. Infelizmente, muitos ainda acreditam que apenas arquitetos americanos são responsáveis pelo seu design. Essa omissão ignora a contribuição significativa de Hoban para um dos edifícios mais icônicos do mundo. Seu legado nos lembra das diversas influências que moldam os monumentos nacionais, destacando a mistura de culturas que define a rica história da América. Não é interessante pensar nas histórias por trás de lugares tão famosos? Adivinhe o que realmente influencia a felicidade e a saúde? Estudos mostram que passar pelo menos 120 minutos ao ar livre a cada semana pode melhorar muito nossa saúde física e emocional. Estar em contato com a natureza, seja em uma caminhada tranquila no parque ou cuidando do jardim, nos ajuda a aliviar o estresse e a nos sentirmos mais satisfeitos. Essas 2 horas não precisam ser feitas de uma vez, podem ser divididas ao longo da semana, facilitando a inclusão na rotina. O ar fresco, a luz do sol e a natureza fazem maravilhas, elevando nosso humor e bem-estar. Imagine uma brisa suave ou os sons relaxantes dos pássaros cantando. Essa conexão com a natureza é um remédio para os estresses da vida moderna. Então, se você está procurando uma maneira simples de melhorar seu humor e saúde, por que não tornar a natureza parte da sua rotina semanal? Prepare-se para se surpreender com a jornada dos irmãos Wright. Em 1910, Orville e Wilbur Wright alcançaram um marco importante na história da aviação, mas naquele ano conseguiram realizar apenas um voo juntos. Essa situação incomum foi causada pela preocupação profunda de seu pai com a segurança deles enquanto eles exploravam os limites do voo. O espírito inovador deles, combinado com os laços familiares, ilustra bem as dificuldades que enfrentaram. Os irmãos Wright já haviam impressionado o mundo com seu primeiro voo motorizado em 1903, mas a preocupação de seu pai nos lembra que até os inovadores têm famílias que se importam com eles. Esse único voo em 1910 não foi apenas um teste de suas habilidades, mas também um momento em que amor e cuidado se encontraram com a emoção da exploração. Você consegue imaginar como equilibrar os sonhos de aviação com o peso das preocupações familiares? Por que o Cazaquistão atrai amantes do espaço? O Cazaquistão abriga Baikonur, o maior e mais antigo centro espacial do mundo, localizado nas vastas extensões do deserto cazaque. Este incrível local se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua rica história, pois foi de Baikonur que, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, decolou. O cosmodromo teve um papel importante no programa espacial soviético, sendo o cenário de várias missões significativas, incluindo o histórico voo Apollo-Soyuz em 1975, que foi a primeira missão espacial conjunta entre os Rapperswil e a União Soviética. Hoje, Baikonur continua em operação, servindo como plataforma de lançamento para missões espaciais internacionais, e atrai milhares de visitantes e entusiastas do espaço que desejam ver os emocionantes lançamentos de foguetes. Graças à sua profunda conexão com a exploração espacial, Baikonur encanta aqueles que sonham em alcançar as estrelas. Por séculos, essa criatura misteriosa parecia mais uma lenda do que uma realidade. No entanto, em 2012, cientistas fizeram uma descoberta revolucionária ao filmar o lula gigante em seu habitat natural pela primeira vez. Esse enorme habitante dos oceanos pode crescer até impressionantes 13 metros, tornando-se um dos maiores invertebrados da Terra. Com seu tamanho e corpo esguio, o lula gigante chama nossa atenção. Mas há mais nesse animal do que apenas seu tamanho.
Acredita-se que ele habite grandes profundidades e enfrente cachalotes em batalhas ferozes, deixando marcas características na pele deles, parecidas com marcas redondas de suas poderosas ventosas. Essas interações revelam um dramático mundo subaquático que alimenta nossa fascinação por esses gigantes esquivos. Talvez ainda haja muito mais para descobrir sobre eles. Fato surpreendente sobre a reprodução dos enguias. Em algumas espécies de enguias, os machos têm uma abordagem realmente estranha para a romance. Ao encontrar uma fêmea, o macho se agarra ao corpo dela com os dentes e nunca mais se solta. Isso não é apenas um comportamento peculiar, é crucial para a sobrevivência. O macho depende completamente da fêmea para se alimentar, tornando-se cada vez mais dependente dela. Com o tempo, ele se transforma em uma espécie de fábrica de esperma, produzindo esperma que pode fertilizar os ovos de sua parceira. Essa colaboração incomum permite que a fêmea se reproduza de maneira mais eficiente, pois ela sempre tem um estoque de esperma quando precisa. No profundo e escuro oceano, onde esses peixes vivem, encontrar um parceiro é uma sorte rara, por isso esse método extremo aumenta suas chances de transmitir seus genes. A natureza não é incrível em sua criatividade. Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis como as espécies evoluíram para sobreviver em suas condições. Adivinhe o que causou 23 milhões de e-mails em um dia? Em 2015, um simples erro gerou um enorme fluxo de e-mails na Thomson Reuters, uma das principais organizações de notícias do mundo. Um funcionário nas Filipinas enviou acidentalmente um pedido de reativação de telefone para mais de 33 mil colegas. Esse erro saiu do controle, causando uma reação em cadeia que resultou em quase 23 milhões de e-mails em apenas 7 horas. Você consegue imaginar a confusão? Quando todos começaram a responder, a caixa de entrada do funcionário médio ficou cheia de respostas, o que atrapalhou bastante o trabalho diário. Esse incidente destacou as possíveis consequências de mal-entendidos digitais e serviu como um importante lembrete da necessidade de verificar 2 vezes antes de clicar em enviar. As empresas muitas vezes dependem muito do e-mail para se comunicar, mas esse caso mostrou como tudo pode dar errado rapidamente. Você sabia que esse vegetal verde contém compostos químicos surpreendentes? O aspargo possui uma substância única chamada ácido aspartico. Quando você come aspargo, seu corpo quebra esse ácido, transformando-o em vários químicos que contêm enxofre. É esse processo que dá a algumas pessoas um cheiro forte na urina após comer aspargo. No entanto, nem todos conseguem sentir esse cheiro, e isso é um mistério genético. Algumas pessoas têm os genes necessários para perceber esse aroma desagradável, enquanto outras não, o que gera conversas interessantes sobre biologia humana. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa porção de aspargo, lembre-se de que não é apenas uma escolha saudável, mas também algo curioso, com uma ciência fascinante por trás. Quem diria que um vegetal tão simples poderia causar tanta agitação, ou melhor, tanto cheiro? Difícil de acreditar, mas o Sol é realmente tão quente. A sonda Parker Solar Probe da NASA enfrenta condições extremas em sua missão de estudar nossa estrela. Este incrível dispositivo deve suportar temperaturas de até 2.500 graus Celsius, aproximando-se do Sol mais do que qualquer outra sonda antes. Para lidar com isso, os engenheiros criaram um escudo térmico especial feito de materiais compósitos de carbono, que reflete e absorve a energia solar, protegendo os instrumentos sensíveis dentro. Seu design permite que a sonda se mova a uma velocidade impressionante de até 700 mil km por hora. Ao se aproximar tanto, a Parker Solar Probe fornece informações valiosas sobre os ventos solares, erupções solares e campos magnéticos, ajudando os cientistas a entender melhor a influência do Sol em nosso sistema solar. Imagine poder ver e explorar a atmosfera solar como nunca antes. Esta missão realmente vai além do nosso mundo. Você já parou para pensar por que as multas por excesso de velocidade são tão comuns? Nos Estados Unidos, são emitidas impressionantes 100 mil multas por dia. Esse número não só revela problemas no trânsito, mas também destaca uma tendência em que muitos motoristas frequentemente escolhem acelerar. Por que os motoristas aceleram? As razões podem variar: atraso, distração com dispositivos móveis, ou simplesmente a busca por emoção. Curiosamente, as razões para acelerar, muitas vezes, dependem de fatores demográficos. Motoristas jovens podem acelerar em busca de adrenalina, enquanto outros podem não perceber quão rápido estão indo.
As autoridades estão tentando conter essa tendência, aumentando a conscientização sobre as regras de trânsito e os perigos potenciais do excesso de velocidade. Multas, pontos na carteira e até aumento nos prêmios de seguro podem ser consequências dessas infrações. Diante de tantos riscos, fica a pergunta: estamos realmente dispostos a arriscar tanto por alguns minutos a mais na estrada? Imagine uma moto que se dobra para saltar de paraquedas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido desenvolveu a Well Bike, uma incrível moto dobrável que pesava apenas 32 quilos. Esse design inovador a tornou a menor moto de sua época, perfeita para as necessidades das tropas aerotransportadas britânicas. A capacidade única da Well Bike de aterrissar em zonas de combate dava aos soldados uma vantagem significativa, garantindo mobilidade rápida após o pouso. Os soldados podiam rapidamente desdobrar a moto e partir, aumentando sua flexibilidade operacional em condições desafiadoras. Esse projeto engenhoso mostrou como a criatividade no design pode mudar a estratégia militar. A Well Bike não era apenas um gadget interessante, simbolizava a necessidade de transporte rápido em situações críticas. Você consegue imaginar soldados andando nessas pequenas motos no meio da guerra. Apesar de seu peso leve e tamanho compacto, a Well Bike tinha uma estrutura robusta, capaz de enfrentar condições difíceis. Essa pequena obra-prima continua a ser um testemunho fascinante da engenhosidade militar e dos esforços das pessoas para alcançar o sucesso no campo de batalha. Incrível, mas é verdade. A Norives é líder em caridade. Com um grande coração e senso de responsabilidade, a Norives criou um fundo privado dedicado a ajudar crianças afetadas pelo câncer. Essa iniciativa reflete não apenas sua dedicação, mas também uma conexão pessoal, já que foi inspirada na corajosa luta de sua irmã contra a doença. Ao longo dos anos, seu fundo doou generosamente mais de 5 milhões de dólares, mudando significativamente a vida de muitos jovens pacientes e suas famílias. Ao fornecer apoio financeiro para tratamento, assistência e até iniciativas de pesquisa, a Norives realmente demonstra seu compromisso em melhorar o mundo. Seus esforços destacam como experiências pessoais podem inspirar ações poderosas que promovem o bem-estar da sociedade. Quantas vidas um único indivíduo pode mudar através da bondade e do apoio? Você sabia que existem borboletas com caudas verdes de dragão? Essas incríveis criaturas que vivem no Sudeste Asiático e na Índia encantam a todos com seu voo gracioso e forma única. Normalmente, elas têm cores preto e branco, mas nas fases iniciais de suas vidas, tudo muda. Suas lagartas e ovos são de um verde vibrante, o que as ajuda a se destacar entre a vegetação. A cauda da borboleta é especialmente impressionante, lembrando a cauda de um dragão mítico, o que acrescenta majestade ao seu voo. Quando elas planam no ar, suas formas e cores incomuns atraem a atenção de amantes da natureza e fotógrafos. Essas borboletas desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a polinizar flores e mantendo o equilíbrio em seus habitats. A transformação delas, de lagartas verdes brilhantes a elegantes beldades preto e branco, é uma jornada incrível que mostra as maravilhas da natureza. Portanto, da próxima vez que você estiver no Sudeste Asiático ou na Índia, preste atenção a essas criaturas incríveis. É uma experiência que você não vai querer perder. Acredite ou não, filhotes recém-nascidos são completamente cegos e surdos. Ao nascer, esses pequenos bolinhos de pelo chegam ao mundo totalmente dependentes de sua mãe. Seus olhos e ouvidos estão fechados, o que significa que não conseguem ver ou ouvir nada ao seu redor. Pode ser difícil imaginar um filhote que não pode explorar o novo ambiente, mas não se preocupe, a natureza os dotou de outras habilidades. O primeiro sentido que eles desenvolvem é o tato, que desempenha um papel importante em suas vidas iniciais. Ao tocar o espaço ao seu redor, os filhotes conseguem encontrar sua mãe e receber o calor e a nutrição de que tanto precisam. Essa dependência inicial do tato ajuda a estabelecer um forte vínculo com a mãe, enquanto eles se aconchegam a ela em busca de conforto e segurança. Em apenas algumas semanas, esses pequenos encantos começarão a abrir os olhos e ouvidos, entrando em um mundo totalmente novo, cheio de experiências visuais e sonoras. Essa incrível jornada da vulnerabilidade à descoberta do seu ambiente é um belo lembrete de quão resiliente e adaptável a natureza pode ser. O Hawaii se destaca como o único estado dos Ewara
que é totalmente composto por ilhas, totalizando 132. Destas, apenas 7 são habitadas: Hawaii, frequentemente chamado de Grande Ilha, Maui, Oahu, Kauai, Molokai, Lanai e Niihau. Cada uma dessas ilhas oferece paisagens deslumbrantes e culturas vibrantes, moldadas por sua isolação geográfica no centro do Oceano Pacífico. Essa isolação resultou em uma rica diversidade de flora e fauna, com algumas espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. As ilhas também são conhecidas por suas tradições e costumes únicos, influenciados pela cultura nativa havaiana e por várias ondas de imigrantes que se estabeleceram lá. Desde as montanhas verdes de Kauai até a agitada vida urbana de Oahu, o Hawaii oferece uma variedade de experiências esperando para serem descobertas. Você sabia que Tutankhamon tinha uma árvore genealógica chocante? Este famoso faraó egípcio, muitas vezes chamado de Rei Tut, nasceu de pais que eram na verdade irmãos, o que o torna um produto de incesto. O incesto nas famílias reais não era incomum no Antigo Egito, principalmente para manter a pureza do sangue e preservar o poder da família. Seu pai, Akhenaton, e sua mãe, Nefertiti, faziam parte de uma dinastia que acreditava no direito divino e na linhagem. O rei Tut subiu ao trono com apenas 8 ou 9 anos, herdando um reino em tumulto. Sua origem genética incomum pode ter contribuído para seus problemas de saúde. Estudos de seus restos mortais mostram que ele sofria de várias doenças, incluindo pé torto e outros problemas, provavelmente relacionados ao parentesco próximo de seus pais. Essa reviravolta fascinante na história levanta questões sobre até onde as famílias reais estavam dispostas a ir para manter seu poder e linhagem. Como esse conhecimento muda nossa percepção dos antigos governantes. Você sabia que a bandeira Jolly Roger tinha um objetivo secreto? A famosa bandeira Jolly Roger, frequentemente associada a piratas, nem sempre foi apenas um símbolo de medo e caos. Diferentes tripulações de piratas usavam variações da bandeira, mas a versão mais reconhecível, com fundo preto e um crânio com ossos, tinha um objetivo tático astuto. Seu principal propósito era intimidar navios inimigos e forçá-los a se render sem luta, permitindo que os piratas capturassem tesouros sem derramamento de sangue. Piratas lendários como Barba Negra iam além, personalizando suas bandeiras. Por exemplo, às vezes levantavam uma bandeira vermelha ensanguentada para mostrar corajosamente que não teriam misericórdia em combate. O uso simbólico da bandeira destaca a importância da guerra psicológica na pirataria, enfatizando que a arte de intimidar era tão crucial quanto as habilidades de combate no mar aberto. Você consegue imaginar que a IA em breve nos superará? A lei dos rendimentos acelerados de Ray Kurzweil revela uma verdade fascinante. A tecnologia avança em uma velocidade exponencial e não linear. Isso significa que cada nova conquista cria a base para avanços ainda mais rápidos. Por exemplo, pense em como os smartphones evoluíram em apenas uma década. Kurzweil prevê que a inteligência artificial pode superar os humanos até 2029, uma ideia que gera tanto entusiasmo quanto preocupação. À medida que progredimos, as máquinas aprendem e melhoram em uma velocidade impressionante. Esse crescimento exponencial já começou a transformar indústrias, impactar nosso trabalho e até mudar a vida cotidiana. Você consegue imaginar ferramentas mais inteligentes do que seus criadores? Enquanto alguns celebram as novas oportunidades, outros se preocupam com as consequências para a sociedade. A pergunta permanece: estamos prontos para um futuro onde a IA pode liderar? E se eu te contar sobre o incrível monumento à Tesla? Em Palo Alto, Califórnia, há uma impressionante estátua de Nikola Tesla, que não só homenageia esse gênio inventor, mas também serve como um centro de tecnologia moderna. Essa construção surpreendente presta tributo a um homem que mudou radicalmente nossa compreensão sobre eletricidade e tecnologia. E o mais interessante, ela oferece Wi-Fi gratuito a todos os visitantes. Isso mesmo, enquanto admiram a estátua, as pessoas podem se conectar à internet, tornando o local popular entre entusiastas de tecnologia e turistas. Essa combinação única de arte e utilidade representa o espírito de inovação que Tesla promovia. Então, se você estiver no coração do Vale do Silício, reserve um momento para apreciar este fascinante monumento, que celebra o passado e atende às necessidades do mundo digital de hoje. Não é incrível como o legado de um gênio como Tesla continua vivo em formas tão criativas?
Difícil de acreditar, mas a gasolina é mais barata que a água. Na Venezuela, o preço da gasolina é surpreendentemente baixo, pouco mais de 1 centavo por litro. Isso a torna o combustível mais barato do mundo, o que é impressionante. No entanto, há uma reviravolta inesperada. Apesar desse preço baixo, a economia do país enfrenta sérios problemas. A Venezuela sofre com hiperinflação, falta de alimentos e infraestrutura em colapso. As pessoas podem abastecer seus carros quase de graça, mas ainda assim têm dificuldade em comprar produtos básicos ou acessar serviços públicos confiáveis. Essa situação complicada cria o que muitos chamam de paradoxo. Embora a gasolina seja praticamente gratuita, muitos venezuelanos enfrentam dificuldades econômicas no dia a dia. Como um país rico em petróleo pode passar por tempos tão difíceis? Compreender essa situação nos ajuda a avaliar as complexas relações entre recursos e a condição econômica. Você já se perguntou como os insetos respiram? Ao contrário de nós, os insetos não têm pulmões. Eles respiram através de pequenas aberturas, chamadas espiráculos, que estão localizadas em seu tórax e abdômen. Esses espiráculos se conectam a uma rede complexa de tubos, chamada traqueias, que levam oxigênio diretamente para seus tecidos. Esse sistema único é extremamente eficiente, garantindo um rápido fornecimento de oxigênio, o que é crucial para o estilo de vida ativo dos insetos. Surpreendentemente, os insetos podem até controlar sua respiração. Abrindo e fechando os espiráculos, eles regulam o fluxo de ar para se adaptar a diferentes situações, como fugir de predadores ou manter a umidade. Esse método de respiração é uma das razões pelas quais os insetos conseguem viver com sucesso em diversas condições, desde desertos até ambientes aquáticos. Então, da próxima vez que você ver uma joaninha ou uma libélula, lembre-se, eles têm uma maneira completamente diferente de respirar que os permite voar ao nosso redor. Você já se perguntou como os gatinhos aprendem? Os gatinhos precisam de cerca de 4 meses com a mãe para aprender habilidades e comportamentos importantes. Durante esse tempo, eles aprendem a brincar, se cuidar, caçar e se comunicar. Tudo isso é essencial para se tornarem gatos adultos equilibrados. É interessante notar que, com os cuidados certos, incluindo uma alimentação balanceada e um ambiente seguro em casa, esses amigos peludos podem viver mais de 20 anos. Essa longevidade confirma o forte vínculo que eles formam com seus donos. Mantê-los em casa não só os protege de perigos, como o trânsito e predadores, mas também ajuda a manter sua saúde. Se você está pensando em adotar um gatinho, certifique-se de ter tempo suficiente para seu desenvolvimento e prepare-se para uma longa amizade. Ao proporcionar um lar amoroso e o treinamento adequado nos primeiros meses, você terá um animal de estimação feliz e saudável, que irá alegrar sua vida por muitos anos. Pronto para começar essa aventura emocionante? Um fato interessante sobre as aldeias culturais. Muitas aldeias ao redor do mundo não são apenas lugares para viver. Elas representam uma rica diversidade de cultura e história. Cada aldeia tem suas características únicas, moldadas por tradições e rituais valorizados por seus moradores. Por exemplo, em algumas aldeias africanas, cerimônias vibrantes celebram a colheita, mostrando danças e músicas passadas de geração em geração. Enquanto isso, na Ásia, festivais costumam ter decorações elaboradas e rituais espirituais que conectam os moradores com seus ancestrais. Essa diversidade de costumes ajuda a preservar a identidade de cada comunidade e promove um senso de pertencimento entre seus habitantes. Ao explorar as características e tradições únicas de diferentes aldeias, podemos entender como elas mantêm seu patrimônio cultural em um mundo em rápida mudança. Quais tradições você acha que são mais importantes para preservar a identidade? A verdade é que as latas de Pringles são especiais. Frederick Bauer, o criador da famosa lata de Pringles, tinha um desejo em comum: ser enterrado em uma delas. Após sua morte aos 89 anos, a família decidiu realizar esse desejo estranho, mostrando não apenas seu amor por ele, mas também seu legado. Em vez de um enterro tradicional, compraram uma lata de Pringles, refletindo o espírito divertido de Bauer e sua abordagem inovadora de embalagem. Essa lata não é apenas um recipiente, ela se tornou um símbolo de praticidade e frescor para os amantes de snacks em todo o mundo. É difícil imaginar que algo tão familiar e amado surgiu da visão de uma única pessoa. Essa escolha única para o funeral gerou discussões sobre como lembramos aqueles que amamos e sobre as contribuições criativas que deixam uma marca indelével. Então você consideraria um tributo tão memorável para si mesmo ou para alguém querido?
Prepare-se para se surpreender com a criatividade de Weird Al. Em maio de 1999, apenas um mês antes da tão esperada estreia de Star Wars Episódio Primo, A Ameaça Fantasma, Weird Al Yankovic gravou sua famosa paródia, A Saga Começa. O que torna isso ainda mais impressionante é que ele fez isso sem ter acesso prévio ao filme da Lucasfilm. Em vez disso, Yankovic recorreu a fóruns de fãs de Star Wars para coletar detalhes da trama e ideias. Usando seu humor e talento musical, ele criou uma canção divertida que conta a história de Anakin Skywalker, transmitindo a emoção e o mistério do universo de Star Wars. O resultado foi uma melodia marcante que não apenas divertiu os fãs, mas também ofereceu uma nova perspectiva sobre a épica saga que todos comentavam. Sua capacidade de compor músicas com base no puro entusiasmo e conhecimento da comunidade demonstra o poder do fanatismo e da criatividade, uma prova de que às vezes para criar uma experiência inesquecível não é preciso estar na primeira fila. Descubra por que o mel é um verdadeiro superalimento. O mel não é apenas uma delícia doce, ele contém muitas vitaminas, minerais e antioxidantes que são essenciais na sua dieta. Esse néctar dourado possui pequenas quantidades de vitamina C, cálcio, ferro e magnésio, que são importantes para a saúde. Uma das principais características do mel é sua rica quantidade de flavonoides e ácidos fenólicos. Esses componentes são conhecidos por reduzir a inflamação e combater o estresse oxidativo, ajudando a proteger seu corpo de várias doenças. Historicamente, o mel foi valorizado na medicina, sendo usado para tratar feridas, aliviar a tosse e ajudar em problemas digestivos. Sua doçura natural o torna uma substituição popular ao açúcar refinado, permitindo que você aproveite seus pratos favoritos sem prejudicar a saúde. Com tantos benefícios, por que não adicionar mel à sua despensa? Você sabia que os saltos altos foram originalmente feitos para homens? É surpreendente, mas a história dos saltos altos muda nossa percepção. Esses calçados surgiram no século X, quando cavaleiros persas os usavam para manter os pés firmes nos estribos durante a montaria. O salto alto proporcionava mais estabilidade, o que era prático para os homens da época. Com o tempo, essa tendência chegou à Europa, onde homens e mulheres começaram a usar saltos como símbolos de status e poder. No século XVII, os saltos masculinos tornaram-se cada vez mais decorativos, frequentemente em cores vibrantes e feitos de materiais luxuosos. Somente no século XIX, os saltos altos passaram a ser associados, principalmente às mulheres, influenciados pelas mudanças nas normas sociais e nas tendências de moda. Hoje, embora os saltos sejam frequentemente vistos como parte essencial do guarda-roupa feminino, seu propósito original e sua história nos lembram que a moda pode ter reviravoltas inesperadas. Prepare-se para se surpreender com os camelos. Ao contrário do que muitos pensam, os camelos armazenam gordura em suas corcovas e não água. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam em condições áridas do deserto, onde comida e água podem ser escassas. Quando um camelo encontra água, ele pode beber até 150 litros de uma só vez. A gordura em suas corcovas serve como uma importante reserva de energia. Durante longas jornadas, o corpo do camelo pode transformar essa gordura em água e energia conforme necessário. Isso significa que, mesmo quando a comida não está disponível, os camelos podem ficar semanas sem se alimentar, contando com a energia armazenada em suas corcovas. Além disso, sua fisiologia única os ajuda a regular a temperatura do corpo, permitindo que prosperem em calor extremo. Essas criaturas incríveis são perfeitamente adaptadas para viver em condições severas. Então, da próxima vez que você pensar em camelos, lembre-se de que suas corcovas são sobre gordura e não água. Não é surpreendente como a natureza dota os animais com habilidades para sobreviver em seus ambientes. Você pode acreditar quão venenosas são as águas-vivas? A água-viva Cubomedusa, que nada nas águas claras da Austrália, é considerada uma das criaturas mais venenosas do planeta. Essa água-viva possui um veneno poderoso que pode causar dor intensa, insuficiência cardíaca e até morte em poucos minutos. Imagine encontrar esse ser bonito, mas perigoso, enquanto faz snorkel. Seu corpo transparente brilha ao sol e pode te seduzir a tocá-la. No entanto, chegar muito perto pode ser um erro fatal. Muitos não percebem que a picada da água-viva Cubomedusa contém toxinas que podem paralisar e desregular o ritmo cardíaco. Por isso, a ajuda médica urgente é crucial.
Apesar de sua beleza, essas águas vivas nos lembram dos perigos ocultos do oceano e da importância de respeitar a vida marinha. Então, da próxima vez que você pensar em explorar o oceano, não se esqueça de manter distância dessas magníficas, mas perigosas águas vivas. Não é incrível como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e mortal? A visão realmente pode mudar o que ouvimos. O efeito McGurk mostra o quanto nossas percepções visuais são poderosas na compreensão dos sons. Esse fenômeno interessante acontece quando o que vemos nos lábios de quem fala não combina com o que ouvimos. Por exemplo, se alguém sincroniza os lábios dizendo "ga" enquanto ouvimos "ba", nosso cérebro pode interpretar o som como "da". E isso demonstra como nosso cérebro junta informações de diferentes sentidos e destaca a colaboração entre a visão e a audição no nosso dia a dia. O efeito McGurk nos ensina que a percepção não é apenas um processo direto, é uma mistura fascinante do que vemos e ouvimos. Então, da próxima vez que você assistir alguém falando, preste atenção nos movimentos dos lábios. Você pode descobrir que seu cérebro está fazendo uma brincadeira divertida, transformando o som simples em algo totalmente inesperado. Você vai se surpreender ao descobrir que as águas vivas podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esses seres incríveis têm uma característica única: sua boca também funciona como ânus. Essa estrutura em comum mostra a eficiência de sua anatomia. As águas vivas, que pertencem ao grupo dos quenidários, têm um corpo simples, sem cérebro e sistema nervoso central. Em vez disso, seu corpo é principalmente composto de uma substância gelatinosa, o que lhes permite nadar facilmente no oceano. Elas não precisam de sistemas digestivos complexos, pois absorvem comida e eliminam resíduos pelo mesmo orifício. Quando uma água-viva captura sua presa, como um peixe pequeno ou plâncton, ela a puxa para a boca com tentáculos especializados. Após a digestão, os resíduos são eliminados pelo mesmo orifício. Esse único orifício elimina a necessidade de sistemas separados, simplificando sua biologia para sobreviver em diferentes condições marinhas. Embora esse método possa parecer estranho para nós, ele é perfeito para a vida simples e eficiente das águas vivas nos vastos oceanos. A natureza não é cheia de surpresas? Vamos revelar a verdade sobre a força de Brian Shaw. Brian Shaw, nascido em 26 de fevereiro de 1982, é um forte americano que impressionou fãs ao redor do mundo com suas conquistas incríveis. Com 2 metros e 3 centímetros de altura e pesando mais de 180 quilos, ele é um adversário temível nas competições de força. Shaw conquistou o título de homem mais forte do mundo 4 vezes, mostrando sua força e determinação únicas. Ele se destacou em competições extremas, realizando feitos impressionantes, como a elevação da Pedra de Atlas, onde os atletas devem levantar e colocar pedras pesadas em plataformas. Uma de suas conquistas mais notáveis foi o levantamento terra de quase 500 quilos, um marco alcançado por muito poucos. Graças à sua dedicação, trabalho árduo e talento único, Brian Shaw continua a inspirar tanto fãs quanto aspirantes a fortes. O que você acha que motiva as pessoas a levantarem pesos tão incríveis? Difícil de acreditar, mas os maias sacrificavam jogadores no Omegatl, um jogo antigo com bola que era tanto um esporte quanto um ritual sagrado. Este jogo intenso consistia em bater em uma bola de borracha pesada com várias partes do corpo, exigindo habilidades incríveis e força física. Não eram apenas os elites que jogavam. Crianças e mulheres também participavam, tornando-o um entretenimento popular na sociedade maia. No entanto, as apostas eram altas. Jogadores perdedores às vezes eram sacrificados, acreditando-se que isso agradaria os deuses e garantiria prosperidade. Esses jogos frequentemente aconteciam durante eventos rituais importantes, combinando esporte com espiritualidade. A emoção não estava apenas na vitória ou na derrota. Havia um profundo significado cultural, unindo a comunidade através de rituais e celebrações compartilhadas. Imagine a atmosfera, com gritos entusiasmados ecoando nas antigas praças, onde cada golpe na bola poderia decidir o destino de alguém. É incrível pensar que um jogo poderia ter consequências tão sérias. Prepare-se para se surpreender com o chapéu de Gibus. Em 1835, o chapelier parisiense Antoine Gibus revolucionou a moda ao inventar o chapéu dobrável com mecanismo de mola. Imagine um chapéu que pode ser facilmente dobrado e desdobrado a qualquer momento. Esse design genial transformou o volumoso chapéu cilíndrico em um acessório prático e estiloso, perfeito para amantes da ópera e cavalheiros da época.
Conhecido como chapéu de gibos ou chapéu de ópera, ele rapidamente se tornou popular por seu conforto e elegância. Imagine, você em um evento chique, e com um simples movimento, seu chapéu se transforma de plano em um impressionante acessório de moda, pronto para causar impacto. Esse mecanismo inteligente não só facilitava o transporte, mas também adicionava um elemento de surpresa e sofisticação. Graças à criatividade de gibos, o mundo da moda ganhou uma reviravolta incrível, unindo funcionalidade e elegância. Não é incrível? O que realmente une as comunidades? Recentemente, os moradores de Bracalama receberam uma mensagem importante que gerou uma onda de discussões. Este anúncio não é apenas uma atualização, ele destaca a importância da comunicação para a unidade e a colaboração. Quando a informação é compartilhada de forma clara, as comunidades conseguem lidar melhor com os desafios e celebrar os sucessos juntas. Em Bracalama, a repetição dessa mensagem mostra como é fundamental que as pessoas estejam informadas e interajam umas com as outras. Seja sobre eventos locais, troca de recursos ou apoio em tempos difíceis, uma comunicação eficaz fortalece os laços e cria resiliência. A empolgação, após essa mensagem, demonstra como comunidades unidas prosperam quando todos se sentem informados e envolvidos. Como a sua comunidade se mantém atualizada? Você sabia de onde vem o carbono? Embora o carbono seja um dos elementos mais comuns do universo, ele não surgiu durante o Big Bang. Em vez disso, ele passa por um longo processo no tempo e no espaço, se formando no núcleo de estrelas que estão morrendo. Quando essas estrelas chegam ao fim de suas vidas, ocorre um processo chamado nucleossíntese estelar. Nesse processo, átomos de hélio se fundem sob alta temperatura e pressão, criando elementos mais pesados, incluindo o carbono. Quando essas estrelas eventualmente explodem em supernovas impressionantes, elas espalham carbono e outros elementos pelo universo. Esse processo cósmico de reciclagem é extremamente importante. Ele não só enriquece nuvens de gás e poeira, das quais novas estrelas e sistemas planetários se formam, mas também fornece os blocos de construção para a vida, como a conhecemos na Terra. Então, da próxima vez que você pensar em carbono, lembre-se dessa história de sua origem estelar. Por que o kintsugi valoriza a cerâmica quebrada? O kintsugi é uma bela arte tradicional japonesa que transforma a cerâmica quebrada em incríveis obras de arte. Em vez de esconder as rachaduras ou danos, os artesãos usam uma resina especial com pó de ouro para restaurar a cerâmica, criando um contraste impressionante que destaca as imperfeições. Essa abordagem única reflete a filosofia de aceitar as falhas e vê-las como parte da história do objeto. Em vez de descartar itens danificados, o kintsugi nos incentiva a ver a beleza no que muitos consideram inútil. Essa filosofia influenciou diversas indústrias criativas, chegando até marcas conhecidas como a Oreo. A empresa se inspirou no kintsugi para criar uma embalagem especial que permite aos fãs coletar biscoitos quebrados. Ao promover a ideia de restaurar, em vez de substituir, o kintsugi nos ensina uma lição importante sobre resiliência e o valor da história dos nossos objetos. Isso nos encoraja a valorizar as imperfeições da vida e a beleza dos itens restaurados, lembrando que cada quebra pode levar a algo ainda mais especial. Vamos descobrir a verdade sobre a bandeira francesa. A bandeira francesa, conhecida como tricolor, exibe com orgulho 3 faixas verticais, azul, branca e vermelha. Cada cor tem um significado especial que reflete os valores da França. O azul simboliza a liberdade, representando a liberdade individual. O branco representa a igualdade, buscando justiça para todos os cidadãos. E o vermelho significa fraternidade, destacando a união do povo. Essas cores surgiram durante a Revolução Francesa, um período importante que transformou a identidade e os valores da nação. O tricolor não é apenas um símbolo nacional, mas também inspira orgulho e patriotismo entre os franceses. Quando você vê essa bandeira tremulando ao vento, testemunha o profundo compromisso do país com esses princípios fundamentais. Além disso, o tricolor pode ser visto em vários lugares, como prédios governamentais e durante festas nacionais, ressaltando sua importância no dia a dia. Na próxima vez que você ver a bandeira francesa, lembre-se dos poderosos ideais que ela representa: liberdade, igualdade e fraternidade. Acredite ou não, mas o arsênico já foi um segredo de beleza. No passado, muitas pessoas acreditavam que o arsênico poderia melhorar sua aparência, apesar de sua conhecida toxicidade.
A maquiagem com arsênico era surpreendentemente popular, especialmente no século XIX. Os usuários frequentemente recebiam dicas sobre como aplicar esses produtos para evitar doses altas, já que os riscos eram muitas vezes ignorados em nome da beleza. As empresas promoviam cremes e pós com arsênico, apresentando-os como soluções para alcançar uma pele pálida e impecável, que era muito desejada na época. No entanto, raramente se falava sobre as consequências a longo prazo do uso dessas substâncias perigosas. Muitas mulheres sofreram sérios problemas de saúde, incluindo doenças de pele e danos a órgãos internos. Hoje, entendemos os perigos associados ao arsênico, mas é surpreendente pensar que um elemento tão mortal já foi considerado um meio de melhorar a aparência. Como pudemos nos enganar tanto? A chocante verdade sobre erupções vulcânicas e a população de ovelhas. A erupção do supervulcão Toba, que ocorreu há cerca de 74 mil anos, teve um impacto devastador no clima da Terra e na vida animal. As temperaturas caíram devido às nuvens de cinzas que bloqueavam a luz solar, e é difícil acreditar que um evento assim possa ter levado à redução da população de ovelhas em 80%. O resfriamento brusco e a falta de alimento tornaram a sobrevivência desses animais praticamente impossível. Muitos pastores perderam suas fontes de renda, já que as ovelhas, das quais dependiam para obter lã, leite e carne, desapareceram quase da noite para o dia. Esse evento catastrófico afetou não apenas as ovelhas, provavelmente causou sérias perturbações em vários ecossistemas. Cientistas estudam essas antigas erupções para entender suas consequências a longo prazo, tanto para a vida selvagem quanto para os humanos. O que podemos aprender com tais catástrofes naturais colossais no mundo moderno? Muitas pessoas não sabem, mas as kookaburras riem. Essas aves incríveis originárias da Austrália emitem um som que se assemelha muito ao riso humano. Seu riso característico ecoa pelas árvores, criando uma atmosfera alegre em seu habitat. As kookaburras usam esse som único não apenas para se divertir, ele desempenha um papel importante na comunicação e na demarcação de território. Os machos, em especial, são conhecidos por seus altos risos, que podem ser ouvidos a longas distâncias. Ao emitir esse riso caloroso, eles sinalizam sua presença para outras aves e avisam os concorrentes para se manterem afastados. Esse som é um sinal da forte personalidade das kookaburras e de seu caráter social, tornando-as um símbolo querido do bush australiano. Então, da próxima vez que você ouvir esse riso familiar, lembre-se de que não é apenas um som divertido, é uma parte importante da vida dessas aves incríveis. Você sabe o que realmente forma as pérolas de caverna no Novo México? Essas formações incríveis estão na impressionante caverna Lechugila, onde a natureza cria arte há milhares de anos. Quando a água rica em carbonato de cálcio goteja nas poças da caverna, as condições ideais para a formação das pérolas de caverna são criadas. Cada pérola começa com um pequeno núcleo, muitas vezes um grão de areia, ao redor do qual camadas de calcita começam a se acumular. Imagine, cada gota de água adiciona um pouco mais, formando essas joias em um processo fascinante. Os visitantes da caverna Lechugila frequentemente se surpreendem com a beleza e a singularidade dessas pérolas, cujo crescimento pode levar décadas ou até mais. É como a habilidade lenta, mas certa da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em pérolas, lembre-se de que elas não estão apenas no oceano. O mundo subterrâneo tem sua própria versão, brilhando como um milagre geológico. Fatos incríveis sobre o rio Nilo. Este majestoso rio, com quase 11 mil quilômetros de extensão, é o mais longo do mundo. Ele atravessa 11 países e, ao longo de milênios, foi uma artéria vital para muitas civilizações que prosperaram em suas margens. Desde o Antigo Egito, onde era venerado como um deus, até os países modernos que dependem de suas águas para agricultura e consumo, o Nilo é mais do que um rio, é um recurso essencial. Imagine como suas águas ricas alimentaram colheitas nos vales verdes e sustentaram diversos ecossistemas. O Nilo também desempenha um papel fundamental no comércio e nas viagens, conectando comunidades através das fronteiras. Seja como uma artéria histórica da vida ou uma impressionante maravilha natural, o rio Nilo continua a inspirar admiração e respeito. Quantas histórias você acha que ele poderia contar? Você pode ver as estrelas que eram visíveis há 4.000 anos.
Acredite ou não, as estrelas que você vê hoje são uma janela para a história. Quando você olha para cima, pode ver a luz que deixou essas estrelas há milhares de anos. Em particular, nossos olhos conseguem captar a luz de estrelas que brilharam mais de 4.000 anos atrás, quando as grandes pirâmides foram construídas em Gizé, no Egito. Isso significa que, ao admirar o céu noturno, você não está apenas olhando para as estrelas. Você está observando o passado do universo. A luz se move incrivelmente rápido, mas mesmo assim, algumas estrelas estão tão distantes que sua luz leva muito tempo para chegar até nós. É um lembrete fascinante de quão vasta e antiga é a nosso universo. Então, da próxima vez que você estiver sob um céu estrelado, pense na incrível história por trás dessas luzes cintilantes. Elas são como viajantes do tempo, transmitindo mensagens de um passado distante. Você consegue adivinhar o que realmente move a arte além da Terra? Em 1971, o artista belga Paul van Hooijdonk criou uma pequena escultura chamada Di-Shu, que foi deixada na Lua pela 15ª missão Apollo. Esta obra de arte é notável não apenas pela sua habilidade, mas também por ser a única escultura já deixada na superfície lunar. No entanto, muitas pessoas não sabem da sua existência, pois ela é ofuscada pelas grandes conquistas da exploração espacial. Di-Shu representa uma fusão única da criatividade humana e dos mistérios do cosmos, simbolizando nosso desejo de nos expressar mesmo nos lugares mais inesperados. Enquanto os astronautas caminhavam na Lua, eles também prestaram uma homenagem ao espírito artístico que move a humanidade. Imagine olhar para a Lua e saber que, entre sua imensidão vazia, existe um símbolo da arte. Então, por que Di-Shu não é tão conhecida? Talvez seja a hora de começarmos a compartilhar essa história fascinante, unindo arte e ciência de uma forma que inspire as futuras gerações a alcançar as estrelas. E se eu te contar sobre suas vias respiratórias? Nossos corpos gerenciam o fluxo de ar de maneira incrível. As pessoas não respiram pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, porque elas compartilham a mesma via respiratória. Imagine tentar beber de 2 canudos ao mesmo tempo. Seria desajeitado e confuso. Respirar por uma única via permite absorver oxigênio de forma mais eficiente e ajuda a manter a ordem no sistema respiratório. Quando respiramos pelo nariz, pequenos pelos chamados cílios capturam poeira e micróbios, limpando o ar antes que ele chegue aos pulmões. Por outro lado, respirar pela boca permite que a gente receba mais ar rapidamente, especialmente durante exercícios ou atividades físicas intensas. Essa construção inteligente permite que nosso corpo priorize o fluxo de ar, garantindo que tudo funcione bem. Não é incrível como nossa anatomia nos ajuda a funcionar da melhor maneira? E se eu disser que a princesa Liu Chuyu fez do seu jeito? No século V, durante a brilhante dinastia Song, a princesa Liu Chuyu ficou insatisfeita com seu irmão, que tinha várias concubinas. Em vez de aceitar essa injustiça, Liu Chuyu corajosamente expressou suas queixas. Seu irmão, talvez querendo agradá-la, tomou uma decisão inesperada. Deu a ela um harém com 30 homens. Essa atitude incomum destaca como mulheres na história, como Liu Chuyu, frequentemente lidaram com as dificuldades do poder e dos papéis de gênero. É um exemplo impressionante de como alguém usou sua voz para mudar as circunstâncias em uma sociedade dominada por homens. A história de Liu Chuyu desperta interesse sobre os papéis, muitas vezes ignorados das mulheres, na formação da história. A coragem dela inspirou outras mulheres a buscarem seus próprios caminhos. A dinâmica das famílias reais pode ser fascinante, revelando muito sobre as estruturas sociais da época. Você já se perguntou por que Poveglia é tão assustadora? Esta pequena ilha perto de Veneza tem um passado sombrio que ainda chama a atenção. No século XVIII, Poveglia foi um lazareto e serviu como estação de quarentena para pessoas afetadas pela peste negra. Quando a mortal peste se espalhou pela Europa, mais de 160 mil vítimas foram isoladas nesta ilha, tornando-se um triste local de descanso para aqueles que sucumbiram à doença. Os restos de muitos foram rapidamente enterrados em valas comuns ou cremados, o que contribuiu para o legado assustador da ilha. Hoje, Poveglia está fechada para visitantes, envolta em histórias de fantasmas e gritos do passado, ecoando através de seus edifícios abandonados. Embora sua beleza natural contrasta fortemente com a história sombria, as histórias de tristeza e isolamento continuam a despertar interesse por esta ilha infame.
Quais segredos estão escondidos em suas praias silenciosas? Você sabia que o Gangkhar Punsum não foi conquistado? Esta impressionante montanha no Butão, com 7.570 metros de altura, é o pico mais alto da Terra que ainda não foi escalado. A razão para esse fenômeno único é que a escalada é proibida devido às crenças espirituais dos butaneses. Eles consideram os picos como casas sagradas para os deuses, e respeitar essas crenças é uma parte importante de sua cultura. O governo do Butão mantém essa proibição de escaladas, e alpinistas de todo o mundo respeitam essa tradição, reconhecendo a importância de preservar locais sagrados. Assim, o Gangkhar Punsum simboliza não apenas um desafio para os escaladores, mas também um profundo respeito pela natureza e um compromisso com a preservação da cultura. É uma incrível demonstração do rico patrimônio espiritual do Butão. Não é interessante como a natureza e a cultura estão tão interligadas? Você consegue imaginar um mês começando em uma sexta-feira 13? É uma reviravolta interessante no calendário que sempre surpreende as pessoas. Quando um mês começa em uma segunda-feira, isso garante que haverá uma sexta-feira 13 em 30 ou 31 dias. Por que isso acontece? Porque no nosso calendário, os dias 1, 8, 15 e 22 sempre caem em uma segunda-feira. Esse padrão cria um ciclo perfeito, onde o dia 13 cai exatamente 12 dias depois, em uma sexta-feira. Para aqueles que veem a sexta-feira 13 apenas como um dia de azar, é interessante notar que, estatisticamente, não há relação entre esse dia e eventos ruins. Na verdade, esse fenômeno ocorre pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, dependendo da estrutura do ano. Então, da próxima vez que você estiver em um mês que começa em uma segunda-feira, preste atenção nessa travessa sexta-feira 13. Pense se não vale a pena celebrá-la, em vez de ter medo. Você sabia que a Coca-Cola usa água do mar para produzir suas bebidas? Em regiões com escassez de água doce, a Coca-Cola encontrou uma solução inteligente, utilizando água do mar dessalinizada. Em uma ilha, uma fábrica transformava a água do oceano em água potável através de um processo moderno chamado dessalinização. Essa abordagem inovadora não só mostra a capacidade da Coca-Cola de se adaptar às condições geográficas, mas também é um exemplo raro de como uma bebida popular pode ser feita com recursos marinhos. Ao remover o sal e impurezas da água do mar, a fábrica garantia que a água atendesse aos padrões de segurança, mantendo o sabor característico da Coca-Cola. Esse método único demonstra como o pensamento criativo pode resolver problemas de recursos e destaca a importância da sustentabilidade no mundo atual. Quem diria que sua bebida favorita poderia vir do mar? Descubra a beleza da cerimônia do chá japonesa. Shanoyu, também conhecida como chado, não é apenas um processo de preparar chá. É um ritual elegante, cheio de cultura e história. Esta cerimônia se concentra no matcha, um chá verde finamente moído, que tem um sabor único e uma cor vibrante. Cada passo na preparação reflete um profundo respeito pela natureza e pelas pessoas envolvidas. Desde a escolha cuidadosa dos utensílios até as medições e movimentos precisos, cada detalhe é importante. Os participantes são convidados a encontrar tranquilidade nesse processo, criando harmonia com o mundo ao redor. Shanoyu convida os convidados a desacelerar e apreciar os momentos simples, promovendo conexões entre as pessoas. Ao saborear o matcha intenso, você não está apenas bebendo chá, você se torna parte de tradições e filosofias que duram séculos. Não é incrível como uma xícara de chá pode conter tanto significado? Todo ano, as famílias finlandesas entram no clima de festa, dando nomes a cada um dos renas do Papai Noel, transformando esse mito em uma tradição divertida. Mas aqui está o detalhe. Na Finlândia, alguns brincam que precisam cuidar de suas renas na vida real. O fato é que esses majestosos animais frequentemente andam soltos, especialmente nas áreas rurais. Quando o inverno chega e a temporada de festas começa, as renas às vezes aparecem nas estradas, criando perigos inesperados para o trânsito. Os moradores aprenderam a dirigir com cuidado, especialmente ao anoitecer, quando as renas estão mais ativas. Essa tradição divertida de dar nomes destaca a profunda conexão com a natureza e a paisagem, tornando as piadas sobre as renas especialmente relevantes. Então, da próxima vez que você pensar nas renas do Papai Noel, lembre-se de que elas não são apenas personagens de contos. Elas fazem parte da vida cotidiana na Finlândia. Essa maravilhosa combinação de tradição e realidade adiciona um toque único à temporada de festas.
Você sabia que desafios podem desenvolver suas habilidades? Muitas pessoas gostam de participar de tarefas curtas que duram cerca de 10 minutos. Essas mini competições criam um ambiente divertido, onde você pode testar suas habilidades, competindo com amigos ou até consigo mesmo. Seja resolvendo um quebra-cabeça complicado, completando um jogo interessante ou tentando bater um recorde. A emoção de lutar contra o tempo traz motivação extra. Esses desafios não só ajudam a melhorar suas habilidades, mas também desenvolvem a criatividade e a rapidez de reação. Além disso, são perfeitos para quem quer diversificar o dia ou participar de uma competição amigável. Então, por que não se desafiar hoje? Você pode descobrir talentos ocultos ou aprender algo novo enquanto se diverte. Qual desafio emocionante você vai aceitar a seguir? Você já se perguntou por que as penas de águia são tão especiais? Apenas membros de tribos indígenas reconhecidas legalmente podem possuir ou coletar penas de águia, tornando esses símbolos vibrantes de liberdade e espiritualidade altamente protegidos. Essa lei é baseada no profundo respeito que as culturas indígenas têm pela águia, que representa força, sabedoria e conexão com o divino. A águia careca, em particular, é venerada e protegida por uma lei federal que proíbe não-membros das tribos de manusear suas penas. Para os membros da tribo, coletar essas penas é uma prática sagrada, com significado cultural, frequentemente utilizada em cerimônias, vestimentas e rituais. Violar essa lei pode resultar em multas pesadas ou até prisão, ressaltando a importância de preservar o legado espiritual e cultural relacionado a essas majestosas criaturas. Portanto, da próxima vez que você ver uma pena de águia, lembre-se das ricas tradições e da proteção legal que a tornam muito mais do que um simples objeto bonito. Você sabia que existe o cartão de beisebol mais valioso? Ele não é feito de ouro ou algo exótico, mas seu valor chega a milhões devido à sua raridade. O cartão de Honus Wagner T206, lançado no início dos anos 1900, é o santo grau para colecionadores de cartões de beisebol. O que torna este cartão especial é sua tiragem limitada. Foram produzidas menos de 200 unidades e apenas algumas ainda estão em circulação. Wagner, o lendário shortstop do Pittsburgh Pirates, pediu que seu cartão fosse retirado de circulação, pois não queria promover produtos de tabaco, o que o torna ainda mais raro. Enquanto colecionadores buscam essa joia elusiva, os preços em leilões disparam, muitas vezes superando o valor de carros de luxo ou casas. Nos últimos anos, um cartão foi vendido por mais de 6,6 milhões de dólares, provando que até mesmo um pequeno pedaço de papel pode ter um enorme valor histórico e financeiro. Imagine segurar um pedaço da história do esporte. Acredite ou não, as pérolas se escondem em pepinos do mar. Essa conexão surpreendente é um verdadeiro milagre do oceano. Esses peixinhos, do tamanho de um dedo, encontram abrigo no corpo incomum e muitas vezes invisível dos pepinos do mar. Por que eles fazem isso? A razão é que o pepino do mar oferece um refúgio seguro contra predadores famintos que se escondem nas profundezas do oceano. Ao se esconder dentro, as pérolas conseguem evitar se tornarem presas, aproveitando seu abrigo inusitado. Esse comportamento único mostra a criatividade da natureza em se adaptar e sobreviver. As pérolas vão ainda mais longe. Elas rapidamente se enterram e saem do corpo do seu anfitrião, garantindo uma rápida fuga do perigo, enquanto permanecem perto o suficiente para comer quando surge a oportunidade. Essa relação é um ótimo exemplo de como as espécies podem evoluir para usar habitats inesperados. Então, da próxima vez que você pensar na vida no oceano, lembre-se das pérolas e de sua escolha inteligente de lar. Quem diria que a segurança poderia ser tão inusitada? Você consegue imaginar que a lua de Marte está em perigo? Phobos, uma das duas luas que orbitam Marte, está se aproximando lentamente do planeta. Isso não é apenas uma história de ficção científica. Cientistas preveem que em cerca de 50 milhões de anos, Phobos atingirá um ponto crítico. Nesse momento, ele pode colidir com Marte, criando um espetáculo cósmico. Ou Phobos pode se desintegrar devido às enormes forças gravitacionais do planeta vermelho. À medida que Phobos perde altitude, ele sofre forças de maré que o fazem se desintegrar lentamente. Pensando bem, esse processo nos dá uma perspectiva única sobre a mecânica celeste e como as luas interagem com seus planetas. Imagine observar essa mudança dramática no céu noturno, enquanto a lua desaparece ou colide.
O destino de Phobos levanta questões sobre a longevidade das luas em nosso sistema solar e mostra o quão dinâmica e mutável é a nosso universo. E se os elefantes puderem nos ensinar a combater o câncer? Os elefantes são criaturas incríveis, não apenas por seu tamanho e inteligência, mas também por sua composição genética única. Cientistas descobriram que esses majestosos animais possuem 20 cópias de um gene que combate o câncer, chamado TP53, enquanto os humanos têm apenas uma. Esse gene é fundamental para prevenir a formação de tumores, reparando o DNA danificado e regulando a divisão celular. Com essas cópias adicionais, os elefantes conseguem gerenciar e eliminar células cancerígenas potenciais antes que causem danos. Acredita-se que essa vantagem genética única explique as taxas surpreendentemente baixas de câncer em elefantes em comparação com outros grandes animais. Pesquisadores estão investigando como podemos aplicar esse conhecimento na medicina humana, o que pode levar a avanços na prevenção e tratamento do câncer. A pergunta que fica é: a compreensão da genética dos elefantes pode abrir novos caminhos na luta contra o câncer para nós? Quanto mais aprendemos sobre esses gigantes bondosos, mais descobrimos sobre a própria vida. Você sabia que Nixon renunciou ao vivo? Em 9 de agosto de 1974, o presidente Richard Nixon enfrentou um momento crucial na história do ZQA. O escândalo de Watergate revelou uma rede de escândalos políticos, gravações secretas e uma intensa luta por responsabilidade. Em uma transmissão histórica, Nixon defendeu suas ações, mostrando a enorme pressão que sentia da sociedade e dos políticos. Sua renúncia não foi apenas uma derrota pessoal, mas um ponto de virada significativo para o país, tornando-o o primeiro presidente em exercício a sair dessa forma. Milhões de americanos assistiram enquanto Nixon fazia seu discurso de renúncia, um momento de perplexidade e mudanças no cenário político. Este evento gerou discussões sobre poder, ética e confiança entre o governo e os cidadãos. As consequências de Watergate levaram a mudanças na legislação, visando aumentar a transparência e prevenir abusos de poder. Para muitos, isso continua a ser um forte lembrete da importância da responsabilidade na liderança. O que você acha que a renúncia de Nixon mudou na política americana? E se eu te contar sobre uma cura milagrosa? Um homem que sofria de um grave transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e tinha um medo intenso de germes, enfrentava dificuldades insuportáveis todos os dias. Em um momento trágico, ele tentou suicídio, mas ocorreu um resultado inesperado. A bala que deveria feri-lo de alguma forma o livrou do seu transtorno mental, sem causar danos físicos. Essa reviravolta estranha foi descrita como incomum e levanta questões interessantes sobre a conexão entre mente e corpo. Após o incidente, os sintomas do TOC desapareceram, deixando-o livre de pensamentos obsessivos e da ansiedade que o atormentava. Embora esse resultado seja raro e não recomendado como método de tratamento, ele gerou discussões entre especialistas em saúde mental sobre a complexa natureza dos transtornos psicológicos. Como uma experiência traumática pode levar a uma cura inesperada. Este caso destaca os mistérios da nossa mente e a resiliência do espírito humano. A verdade é que o conhecimento pode nos enganar. A ilusão do conhecimento é uma distorção cognitiva fascinante, onde as pessoas acreditam erroneamente em informações que podem estar erradas, muitas vezes porque soam familiares. Essa distorção pode levar a equívocos que nos acompanham, como as discussões sobre se os tomates são frutas ou legumes. Do ponto de vista botânico, os tomates são classificados como frutas, pois se desenvolvem a partir da flor da planta e contêm sementes. No entanto, muitas pessoas os veem como legumes devido ao seu sabor salgado e ao uso frequente em saladas e molhos. Isso destaca como nossas experiências passadas e crenças culturais moldam nossa compreensão do mundo. Quando permitimos que a familiaridade nos engane, podemos nos apegar a ideias erradas, ignorando informações precisas. Portanto, da próxima vez que você estiver certo sobre algum fato, pergunte a si mesmo: isso não é uma ilusão? Por que a sala de concertos Maria impressiona? Esta maravilha arquitetônica ocupa 9.900 metros quadrados de vidro, tornando-se um verdadeiro ponto turístico no deserto. A sala foi projetada para se integrar harmoniosamente à natureza ao redor, refletindo as incríveis cores e texturas do deserto, criando uma experiência visual dinâmica que muda conforme o horário do dia.
Quando a luz do sol brilha em sua superfície de vidro, os visitantes podem ver um espetáculo fascinante de luz e sombra, transformando a sala de concertos em uma obra de arte viva. Além de sua beleza, a sala de concertos Maria é um vibrante centro cultural, onde ocorrem concertos de orquestras e eventos comunitários. Suas dimensões e design não apenas melhoram a acústica, mas também convidam as pessoas a interagir com a natureza ao redor. Não importa se você a admira de longe ou desfruta de um concerto dentro dela, a elegância dessa construção fica na memória de cada visitante. Portanto, da próxima vez que você estiver na região, não deixe de visitar e sentir essa maravilha de vidro por si mesmo. Você já pensou nos prazos de Elon Musk? Em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, ele frequentemente estabelece metas ambiciosas que geram interesse e debates. O termo tempo de Elon se popularizou para descrever essas previsões ousadas. Por exemplo, Musk anunciou que a Tesla produziria 500 mil carros por ano até 2018. Tanto os entusiastas quanto os céticos acompanharam isso de perto, mas essa meta só foi alcançada em 2020. Porque os prazos são adiados. Alguns culpam problemas na cadeia de suprimentos, enquanto outros acreditam que a pressão intensa por inovações faz Musk expandir os limites do possível. Apesar dos atrasos, a Tesla se tornou líder no mercado de carros elétricos, revolucionando nossa visão sobre transporte. É apenas uma questão de expectativas irreais, ou Musk realmente busca mudar o mundo? Prepare-se para explorar as emocionantes altas e baixas de suas estratégias. Você não vai acreditar que isso é sobre o hino Hurrita. Esta incrível obra musical é a canção mais antiga conhecida do mundo, com 3.400 anos de idade. Foi encontrada em uma tabuleta de argila na antiga Síria e acredita-se que era um hino dedicado a Nikal, a deusa dos jardins. Embora possamos apreciar as palavras, a melodia original permanece um mistério e só podemos imaginar como ela soava na antiguidade. A tabuleta contém um texto cuneiforme, que é um dos sistemas de escrita mais antigos usados pelos sumérios. Este hino nos oferece uma rara visão da vida espiritual das pessoas do passado, destacando a importância da música na adoração. Então, da próxima vez que você ouvir sua música favorita, lembre-se de que milhares de anos atrás, alguém cantava para Nikal no templo, esperando uma colheita generosa. Não é incrível como a música nos conecta através do tempo? Por que esculturas invisíveis são vendidas por milhares? Essa tendência estranha chamou a atenção do mundo da arte e gerou debates sobre o que realmente é arte. Artistas contemporâneos elevaram a criatividade a um novo patamar, vendendo obras que não existem fisicamente. Em vez de uma pintura ou escultura tradicional, os compradores recebem um certificado de autenticidade que comprova sua propriedade sobre a obra invisível. Alguns colecionadores pagam milhares de dólares por esses trabalhos conceituais, questionando a ideia de que a arte deve ser tangível para ter valor. Esse fenômeno abre discussões fascinantes sobre a natureza da arte e como definimos valor na sociedade moderna. O que é mais valioso, a ideia por trás da obra, a reputação do artista ou simplesmente a novidade de possuir algo invisível? À medida que mais artistas experimentam com a ideia de esculturas invisíveis, eles nos convidam a refletir criticamente sobre a relação entre arte, valor e percepção. O que isso significa para o futuro da expressão artística, quando nada pode ser visto, mas ainda assim tem um alto valor? Vamos revelar a verdade sobre o sistema de nomes dos lomba-lomba. Esse animal incrível possui uma estrutura social que se destaca na natureza. Diferente de muitas espécies, os lomba-lomba se comunicam usando nomes, o que lhes permite reconhecer e se conectar uns com os outros, assim como os humanos. Imagine chamar seus amigos por nomes únicos, em vez de apenas emitir sons ou gestos. Essa habilidade notável torna suas interações sociais mais significativas e eficazes. Quando os lomba-lomba se reconhecem pelos nomes, podem transmitir informações importantes, como avisar sobre perigos ou coordenar ações em grupo. Seu sistema demonstra um nível extraordinário de inteligência e destaca a complexidade da comunicação animal. Pesquisadores continuam a estudar as implicações desse sistema de nomes para entender melhor como ele afeta suas conexões sociais e comportamentos. Ao desvendar os segredos da interação dos lomba-lomba, podemos aprender mais sobre o desenvolvimento da comunicação nos animais e o que isso significa para a nossa própria espécie. Não é incrível pensar em quão diversificada pode ser a comunicação na natureza?
Vamos revelar a verdade sobre os ataques dos confederados às colônias de morcegos. Durante a Guerra Civil, os soldados enfrentavam enormes dificuldades e, surpreendentemente, alguns deles recorriam às cavernas de morcegos em busca de seu guano. Essa substância rica em nitrogênio e potássio não só tinha um cheiro desagradável, mas também era um recurso valioso para a produção de pólvora. Quando os suprimentos acabavam, o exército confederado mostrava uma incrível criatividade, atacando essas cavernas. Imagine soldados prontos para a batalha, rastejando por túneis escuros e úmidos, coletando esse material natural para sustentar sua luta. Embora essas táticas possam parecer estranhas hoje, elas destacam como tempos difíceis e inspiravam soluções criativas durante a guerra. O uso de guano para fazer pólvora não era uma prática comum na época, tornando esses ataques um aspecto único da estratégia militar. Esta história fascinante mostra até onde os soldados estavam dispostos a ir quando os recursos estavam se esgotando. Quem poderia imaginar que os morcegos tiveram um papel na Guerra Civil? Você sabia que as aranhas estão sempre por perto? Pode parecer surpreendente, mas onde quer que você esteja, nunca está a mais de 3 metros de uma aranha. Esses seres incríveis estão em toda parte, escondendo-se em cantos e fendas, muitas vezes fora de nossa vista. Existem cerca de 40 mil espécies conhecidas, e as aranhas podem ser encontradas em quase todos os habitats da Terra, desde florestas até desertos, e até mesmo em sua casa. Elas desempenham um papel importante em nosso ecossistema, controlando as populações de insetos, tornando-se assim controladoras naturais de pragas. A maioria das aranhas é inofensiva e benéfica, embora algumas possam te dar arrepios. Curiosamente, você pode nem vê-las, já que muitas preferem lugares escuros ou escondidos. Sua habilidade de permanecerem invisíveis permite que elas capturem suas presas de forma eficaz. Então, da próxima vez que você sentir uma leve coceira ou notar uma teia em um canto, lembre-se de que essas criaturas incríveis nos cercam, silenciosamente ocupadas com suas atividades. É fascinante saber que há tantas aranhas ao nosso redor, mesmo que não as vejamos. Você sabia que os músculos têm o nome de camundongos? A palavra músculo vem do latim musculus, que significa pequeno camundongo. Esse nome curioso surgiu entre os antigos romanos, que notaram que quando as pessoas contraem os músculos, isso se parece com pequenos camundongos correndo sob a pele. Imagine só, essa visão interessante do nosso corpo nos dá uma maneira divertida de pensar sobre ele. Os músculos não são apenas tecido, são partes vivas e em movimento que nos ajudam a andar, correr e até dançar. Os romanos perceberam a conexão entre a tensão e o movimento, e essa interpretação criativa perdurou ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você for à academia ou se esticar após um longo dia, lembre-se de que você não está apenas mostrando bíceps fortes, você está revelando um pequeno camundongo em seus músculos. Não é uma maneira divertida de apreciar nossa anatomia? Você sabia que provavelmente usa a síndrome RAS? Esse termo curioso, conhecido como síndrome do acrônimo redundante, RAS, refere-se ao hábito desnecessário de repetir a forma completa de um acrônimo. Por exemplo, quando você diz máquina de caixa eletrônico, na verdade está dizendo máquina de terminal automatizado, o que é redundante. Esse é um erro comum que cometemos sem perceber. Outros exemplos incluem as expressões número PIN ou vírus HIV. Essas frases podem soar normais em conversas do dia a dia, mas linguistas afirmam que podem dificultar a comunicação. Reconhecer essas expressões pode melhorar nossa clareza e tornar a fala mais fluida. A origem da síndrome RAS está relacionada ao desejo de simplificar termos complexos, mas, ironicamente, isso pode causar confusão. Então, da próxima vez que você usar uma expressão como máquina de caixa eletrônico, pare e pense se você não caiu nessa armadilha linguística divertida. E se Hitler recebesse um beijo inesperado em 1936? Durante os Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, ocorreu um incidente surpreendente. Uma mulher de meia idade se aproximou de Adolf Hitler pedindo seu autógrafo. Para a surpresa de todos, ela se inclinou e o beijou no rosto. Embora Hitler tenha sorrido para as câmeras, por dentro ele estava furioso. Esse gesto inesperado, que ele considerou uma séria violação de segurança, provocou uma reação imediata e severa. Em um acesso de raiva, Hitler demitiu mais de 70 membros de sua segurança por não terem impedido aquele encontro.
Esse incidente destaca não apenas a atmosfera caótica em torno das Olimpíadas de 1936, mas também mostra como até líderes poderosos podem ser pegos de surpresa por momentos inesperados. Isso levanta questões sobre a segurança em grandes eventos e como figuras públicas reagem a demonstrações inesperadas de proximidade e atenção. O que você acha que teria acontecido se esse beijo não tivesse ocorrido? O que é surpreendente sobre os elefantes? Apesar de seu tamanho enorme e força impressionante, os elefantes não conseguem pular. Ao contrário de muitos animais que pulam facilmente, os elefantes não podem fazer isso devido à estrutura única de suas pernas. Suas pernas se assemelham a colunas projetadas para suportar seu corpo pesado e não para saltos. Isso significa que os elefantes não conseguem se impulsionar do chão como um canguru ou um gato. Em vez de pular, eles usam sua força e tamanho de outras maneiras, como quebrar árvores ou cavar em busca de água. Embora isso possa parecer uma limitação, os elefantes se destacam em muitas outras áreas. Sua capacidade de percorrer longas distâncias, se comunicar em grandes espaços e mostrar estruturas sociais impressionantes demonstra como eles se adaptaram ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se de que eles podem não pular, mas sua presença poderosa é verdadeiramente majestosa.